À noite, uma garota foi arrastada por um grupo de bandidos. Eles a levaram forçosamente para um beco. Suas roupas já tinham sido parcialmente tiradas. Deitada no chão, seus olhos estavam cheios de desespero. Parecia que ela já sabia qual seria seu destino esta noite. E você, que estava não muito longe, comia churrasco tranquilamente. Você se lembrou da sua paixão platônica que perseguiu por 5 anos. De repente, ela enviou uma mensagem dizendo que iria aceitar sua declaração. Mas quando você chegou ao bar para o encontro, ela disse que só disse isso porque tinha perdido em verdade ou consequência. Desanimado, você foi sozinho às ruas para beber. Inesperadamente, vi alguns oligas bloqueando uma garota na esquina. A garota implorava por clemência, chorando. Mas o que ele recebeu em troca foi uma surra dos gangster. Você inicialmente não pretendia se meter. Mas quando você viu os bandidos se preparando para agir contra a garota, você não consegue resistir e solta um xingamento. Realmente, é um bando de animais. Depois de olhar ao redor, você pega uma garrafa de cerveja vazia no chão e corre em direção a eles. Aproveitando-se da surpresa, você derruba dois deles com a garrafa. Em seguida, você rapidamente agarra a pequena mão da garota e corre para longe. Não sabe há quanto tempo está correndo. Vocês chegam a uma rua movimentada. Você ofega e se vira para a garota ao seu lado. Anteriormente, você não havia prestado atenção. Antes, você não notou com cuidado. Agora que olhei, não é à toa que ambos estão perto dela. Apenas notei que o rosto da garota, esculpido com perfeição, estava com um tom rosado. Além disso, sua camisa branca estava molhada pela chuva. A pele clara dele aparecia levemente. A garota percebe o seu olhar fixo. Ela imediatamente mostra um olhar nervoso, evitando se afastar. Você, parado no lugar, sorri timidamente. Vamos logo para casa. Não é seguro para uma garota estar do lado de fora à noite. Depois de falar, você tirou do bolso uma nota bem grossa. Você a colocou na mão dela. No entanto, quando você estava prestes a se virar e ir embora, você sentiu como se sua roupa estivesse presa em algo. Quando você se virou para olhar, você percebeu que a garota estava segurando a ponta da sua roupa com as duas mãos. E com um olhar suplicante, ela disse: Você pode me emprestar 10.000 yuan? Eu vou te pagar de volta em breve. Nesse momento, você ficou em choque. Você não podia acreditar. Você não está ouvindo errado, está? A garota está realmente pedindo 10.000 para um estranho. Você a observa com certa confusão, considerando sua ousadia. Ela não pode ser. Caso contrário, como ela poderia ter sido criada assim? E ainda sair sozinha à noite? Você pergunta cautelosamente. Se for o caso, não seria nada demais só pedir desculpas aos pais. Ao ouvir isso, a menina hesitou em responder. Apenas um olhar embaraçado cruzou seu rosto. Em seguida, ela baixou a cabeça lentamente e disse: Volte. Eu definitivamente não quero me casar com um homem que nunca vi. Essa frase tem um grande significado. Deixe você relaxar. De repente, me senti um pouco. Mas ao olhar nos olhos claros da garota, parecia que não era uma mentira fabricada deliberadamente. O que você pretende? Como vai cantar? Eu também não tenho muito no bolso. Mas posso te ajudar a encontrar um lugar para ficar. A garota parecia pensativa, com uma expressão preocupada. Em seguida, ela começou a falar devagar. Posso ficar na sua casa temporariamente? Não vou incomodar. Eu vou pagar o aluguel. Ao ouvir isso, você rejeitou sem pensar. No momento, seu apartamento só tem uma cama. Além do mais, uma garota tão bonita assim. Eu certamente não poderia garantir que não teria pensamentos impróprios. Eu não teria nenhum pensamento assim, certo? Então você jogou uma frase, deu um jeito sozinho. Até que sua figura desapareceu completamente na rua. Os olhos da jovem se tornaram um vazio absoluto. Pensando bem, é verdade. Ela não reconhece. Por que deveria exigir que ele acreditasse nela? A garota sem lugar para ir só pode se encolher na frente de uma loja fechada. O vento frio da noite chuvosa fazia tremer. Uma figura apareceu diante dela. Você disse com um tom um pouco irritado. Em casa só temos uma cama. Você dorme no chão e eu durmo na cama. O chão está bem. A garota se levantou rapidamente. Mingau txtxt, tudo bem, tudo bem. Eu durmo no chão. Assim, você levou a jovem na direção de casa. Você também não sabe como. A vida dela claramente já estava muito ruim. Mas ao ver a outra, indefesa, agachada na beira da estrada. No caminho, você descobriu que a garota se chamava Xia Yu. Ela vem de uma família de negócios. E hoje ainda é seu 18º aniversário. Era um dia que deveria fazê-la feliz. Mas seu pai exigiu que ela se comprometesse com um homem gordo que era 20 anos mais velho. Não se conformando, ela aproveitou a noite chuvosa para fugir. Ao ouvir isso, você involuntariamente acariciou seu queixo, pensando: seria um casamento por conveniência familiar? Dizem que muitas famílias que fazem negócios usam o casamento dos filhos. Assim, alcançando uma situação de benefício mútuo. O pai dela não exagera ao descrever-se como um ser desprezível. Ao voltar para casa, Xia Yu, parada no lugar, tremia involuntariamente. Ela não parava de espirrar. Parecia que já estava com sinais de um resfriado.
seguindo o princípio da prioridade. Jian Jian abriu, apressando Xia Yu. Depois de algumas palavras simples, você foi para o quarto. Ao entrar no banheiro, Xia Yu ficou um pouco atordoada. Ela não podia acreditar em quão pequeno era o apartamento. O banheiro da sua própria casa e até mesmo todo o quarto dele eram maiores. Nesse momento, você veio à sala para arrumar a cama para Xia Yu. E a grande cama no quarto, é claro, era reservada para você. 10 ou mais. Xia Yu enrolou-se na toalha e espiou para fora. Longa enrolou-se e espiou. Você tem um secador em casa? Minhas roupas estão molhadas. O que você vai fazer? Vamos ver o que você alugou. Vamos secar. Apenas esperando por isso. Só não se perguntou sobre isso. Você tirou 2 roupas do armário. Você tirou as roupas do seu quarto. Quanto à lingerie feminina, você está por sua conta. Chegou à frente de Xia Yu e passou as roupas antigas. Enquanto entregava as roupas. Usar roupas molhadas de chuva pode causar problemas de pele. Depois disso, você virou e subiu para dormir. Afinal, você estava realmente cansado hoje. No dia seguinte, ao acordar, você não conseguiu resistir a um espreguiçamento. Ao sair do quarto, você viu uma garota deitada no sofá da sala. Isso não é um sonho. Neste momento, Xia Yu ainda não acordou. Talvez seja por causa do calor excessivo. A maior parte do cobertor dela foi chutada para o lado, revelando aquelas pernas de desenho animado. Cabeça. Você sorriu e deu um tapinha na cabeça. Essa posição para dormir é bem peculiar. Recobrando a consciência, você se aproximou para cobri-la com o cobertor. Ela não deve estar tão quente. Não é. Se não cobrir, você vai acabar esquentando. Depois de se arrumar, já que tudo está terminado. Adicionei R$ 200. Escreva uma linha. Volte para casa mais cedo. Então não. Em seguida, você pegou uma bicicleta elétrica. Partiu em direção ao trabalho. Mas depois de voltar para casa, a pessoa ficou perdida. O coração voltou para casa. Apenas vi Xia Yu escondida no canto do armário de sapatos. Ela espiou com um certo cuidado. Ao ver que realmente ela ainda estava lá. Vi ela. Você disse, um pouco surpreso. Xia Yu, no instante em que te viu aparecer, estava prestes a sair. Ela se encolheu timidamente novamente. Xia Yu, com a cabeça baixa, estava prestes a dizer algo questionando, mas você a deixou sem palavras novamente. A comida voltou rapidamente e foi apresentada de novo. Sem opção, você só podia perguntar com um tom suave. Você está pensando em voltar para casa? Ao ouvir isso, ela balançou a cabeça. Você não tem medo de que eu peça para você fazer algo ruim? Depois de dizer isso, você a olhou com um olhar lascivo, avaliando-a de cima a baixo. Você não é assim. Porque você é uma boa pessoa. Embora Xia Yu dissesse uma coisa. Então, na boca 50. Na verdade, seus verdadeiros pensamentos eram que se você fosse fazer algo ruim, então ela iria te morder. Se não desse certo, ela ia usar os punhos. Afinal, ela já tinha praticado taekwondo antes. Você, parado ali, não sabia de nada disso. Se soubesse, talvez soltasse algo. Isso é o punho de citação de bandido miau miau, certo? Neste momento, Xia Yu estava batendo na frente dela. O caminho 36. Apenas uma semana limpa. Na hora, eu devolvo todos os seus gastos. Você, um pouco resignado, tocou a cabeça. No final, ainda escolheu. Apenas porque a garota à sua frente. Sua situação realmente faz você sentir pena. Então, você foi ao quarto buscar papel e caneta. Yu assina. Xia assina. Para evitar ser revertido por ela na hora. E Xia Yu acenou com a cabeça, um tanto melancólica. Esta cena não é como nas animações. Assistindo, as tramas dos animes não coincidem. Teoricamente, neste momento, ele não deveria cuidar de si mesmo com atenção? E então, os dois gradualmente desenvolveram sentimentos maravilhosos durante o convívio. Ela, recuperando-se, sentiu as bochechas ardendo de vergonha. O que estou realmente pensando? O preço da massagem. Você a deixou pegar o cartão. A mão dela pegou o celular para tirar uma foto como backup. Você tirou uma foto com o celular para economizar. No entanto, Xia Yu, constrangida, esfregou as mãos e disse: meu celular foi pego por alguém. Na verdade, quando Xia Yu acabou de chegar a esta cidade, coincidentemente, ela encontrou uma vovó na estação. A pessoa disse que não conseguia entrar em contato. Queria emprestar o celular dela para fazer uma ligação. Então, o celular dela foi levado. Enquanto ela ia procurar pela vovó, a bagagem de mão também foi roubada. Após ouvir a experiência dela, você não pôde deixar de suspirar. Como pode haver uma criança tão azarada? Neste momento, o pequeno Xia Yu ao lado começou a roncar de fome. Xia Yu olhou para aquela comida deliciosa e cheirosa. Não pôde evitar e limpou a boca. Em seguida, comeu 4 tigelas de arroz de uma vez. Depois de um tempo, ela limpou todos os pratos. Arrumando tudo, ela disse com raiva. O ursinho olhou para ela, desapontado. A barriguinha do ursinho estava roncando de fome. Esse apetite já quase chegava a ser
Apenas ouça uma palavra. Ela veio até você, furiosa, olhando para a avó fofa à sua frente, observando a pequena avó à sua frente. Você só se sentiu um pouco melhor. Quer morder você. E ao mesmo tempo não mostrando os músculos dos braços. Xia Yu, com seu orgulho ferido, ficou furiosa. Abriu a boca pequena, revelando 2 dentes afiados. Mordeu diretamente sua mão. Mas quando estava prestes a se esforçar, ela se lembrou de que você acabou de preparou uma mesa cheia de delícias para ela. Montanha forte. Nesse momento, a atmosfera no quarto ficou estranha. O atraso anterior não foi em vão. Parecia mais como se estivesse contendo algo. Xia Yu, percebendo isso, rapidamente soltou a boca. Mas algo que a fez pensar aconteceu. Sua saliva, de repente, escorreu. Ela ficou envergonhada. Isso fez o rosto de Xia Yu ficar ainda mais vermelho. Ela queria desesperadamente encontrar um buraco para se esconder. Você viu que a situação estava um pouco constrangedora. Então, você entrou na cozinha às pressas. E Xia Yu estava nervosamente parada, sem saber o que fazer. Seus olhos ainda de vez em quando espiavam você que estava lavando os pratos na cozinha. Ele não deve achar que eu fiz isso de propósito, certo? Isso conta como eu ter o beijado? Não significa que meu primeiro beijo foi assim? Ela, assim, abaixou a cabeça. Ela chegou na sala, bastante desapontada. Não muito depois, você saiu da cozinha. Viu que Xia Yu estava concentrada assistindo à televisão. Você tinha planejado abrir. Abrir de forma saudável. Você estava pensando em abrir. Xia Yu gritou, segurando firme as mãos contra o peito. O que você vai fazer? Foi só um mal-entendido. Nós definitivamente não podemos. Neste momento, seu coração estava acelerado como um cervo em pânico. Havia muito trabalho em seu corpo. A coxa estava exposta. Em seguida, rapidamente começou a trabalhar. E você olhava para outra pessoa com uma expressão sem palavras, pensando consigo mesmo. O que a geração Z está pensando agora? O que será que está passando na cabeça deles? Espelho, você está em casa? Ouvi isso. Levante-se. A chegada de Yu foi cheia de energia. E, de quebra, vamos comprar algo gostoso. Encontro às 3. Ficou um pouco confuso ao ouvir isso. Com dinheiro, você compra uma rede de ovos. Você não é rico? Considere isso um empréstimo seu. Ao ouvir isso dela, você não teve escolha a não ser continuar a discussão. Porque desde que você decidiu ajudar ela, nunca pensou que poderia retornar. Pode ser que sim. Mas, se não estou errado, sua parte de baixo deve estar. Notou o olhar que você lançou. O pequeno rosto de Xia Yu, que é tão fofo, instantaneamente ficou vermelho. De forma instintiva, ela apertou as coxas. Então você sai primeiro enquanto eu troco de roupa. E você, de mau humor, apontou para as roupas molhadas penduradas no varal. Se você só planeja estar aqui, isso não é vestir algo que pode causar infecção. Então, o que você sugere que eu faça em casa? Xia Yu mordeu os lábios, um pouco envergonhada. Em pouco tempo, ela viu você sair, vestindo uma cueca quadrada. Evite isso. A embalagem nova nem foi aberta. Nem deu tempo de você terminar de falar. Xia Yu imediatamente acenou com a mão, recusando. Vestir suas roupas já era o limite dela. Como cantar sobre coisas tão íntimas? Você disse isso de uma forma muito irritada. Ao ouvir isso, ela também ficou irritada e disse: se você não sair, ou talvez queira, se for para ir sem sutiã, considere isso um trabalho meu. Ouço raspar. Xia Yu estava prestes a explodir. Isso é. Claramente, as palavras tinham a intenção de cuidar dela. Mas as palavras que saíam de sua boca. Ela agora suspeita seriamente que você está tentando irritá-la para que ela saia. Você quer que eu vá embora? Mas eu definitivamente não vou embora. Logo depois, você e Yu chegaram a uma rua próxima. Entraram aleatoriamente em uma loja de conserto de celulares. Apenas considerando consertar 1000 papéis. Só planejando consertar uma versão, você apenas pretendia consertar uma placa, mas levando em conta o desconto. É você quem decide trocar por um novo. A jovem Xia Yu ao meu lado. Afinal, uma vez que se tem um celular, tem-se dinheiro. Ao ouvir isso, você recusou de forma decisiva. Sua própria vida. Temendo até sua própria vida. Não pense em longas ambições que não têm nada a ver com você. O osso comeu o osso. Aiteratem. Eu imploro a você. Então você só precisa me comprar um. Ver e liberar. Xia Yu a encarou. Seus grandes olhos molhados estavam implorando a você. Isso está se referindo a uma marca famosa. Neste momento, um homem entrou na loja. Um tio de meia-idade vestido com roupas de marca. Ela viu Xia Yu implorando a você. Sem dizer uma palavra, tirou 30 notas do bolso. Colocou as notas vermelhas no balcão. Me ajude a escolher um para dar a esta linda garota. Vendo um tio, observando Xia Yu de maneira lasciva. Ao mesmo tempo, estava mexendo na pulseira em seu pulso e olhando para você. Essa ação parecia estar te mostrando que um cara sem grana merece. Uma garota tão bonita? Da menina? O som da garota. Neste momento, ela gritou para o atendente.
E o atendente certamente gritou. O atendente gritou. E assim você ficou com Xia Yu na loja. E não havia mais nada. Pensando que nunca mais faria isso. E também pensou. Mais de 3.000 na mão. Ao pegar o celular, Xia Yu não conseguiu esperar. E baixou vários aplicativos. Ela disse a você com muita confiança. Depois eu te pago. Depois disso, Xia Yu verificou vários aplicativos. E descobriu que o saldo tinha virado zero. Todo o dinheiro que ela economizou por mais de 10 anos. Suas economias se foram assim. Xia Yu estava tão desesperada. Com esse dinheiro, como vou pagar seu aluguel? Sem dinheiro, como vou pagar o aluguel? Como vou pagar o celular? Ao vê-la, você queria usar a magia da água. Você a acariciou levemente para confortá-la. Me conte novamente como tudo aconteceu. Uma partida de 2 minutos e meio. Não sei se digo que Xia Yu é ingênua ou rica. O celular foi perdido, tudo bem. O importante é o dinheiro dela. O importante é que a senha dela ainda tem mistérios. Sua melhor escolha agora é chamar a polícia. Ainda há chance de recuperar. De jeito nenhum, absolutamente não. Assim que eu chamar a polícia, com certeza encontrarei o meu. Xia Yu balança a cabeça como se fosse um peão. Vamos cuidar. Cuidando sempre. Cuidando bem. Depois de falar, você olha para o lado enquanto termina. Você percebe que Xia Yu está usando um olhar angustiado olhando para você. Não se preocupe. As contas precisam ser pagas. Eu não estou preocupado com isso. Afinal, são garotas de 18 anos. Ela chora como um gatinho. Se realmente tivesse sido enganada em um jantar, você não continuou mais. Em seguida, levei ela para comprar algumas roupas. E o que as mulheres usam por baixo. Ao voltar para casa, você coloca as coisas na mesa. Vira-se para Xia Yu e diz: Você vai tirar primeiro ou a taxa vai na frente? Ao ouvir isso, Xia Yu ficou com uma expressão ansiosa. O quê? Você vai lavar primeiro? O que você pretende fazer? Pagar com o corpo é absolutamente impossível. Agora que ouvi você dizer isso, a simpatia que eu sentia sumiu instantaneamente. Este cara realmente é um tarado. Depois de falar isso, você entrou tão naturalmente no banheiro. Você já está acostumada. Um pensamento abstrato como um cavalo celestial. Nesse momento, é hora de reajustar. Nesse momento, Xia Yu percebeu em sua imaginação. Ela reage à cena que imaginou. Que na verdade ela estava em uma situação complicada. Ah, então era isso que ele queria dizer. Muito bem. Ele estava mexendo nas próprias pernas enquanto cantava. Não pense que eu não percebi. Quando Xia Yu terminou de tomar banho, ela olhou para a camisa branca e a calça cinza. Ela fez um bico e começou. Preocupada porque as roupas que comprou ainda não estavam lavadas. As roupas que ela lavou ainda estavam por aí. Será que eu realmente só posso usar as roupas de antes? Nesse momento, você na sala ouviu barulhos do andar de cima. Provavelmente, é a Xia Yu que já terminou de tomar banho. É uma senhora. Disse uma frase. Eu te devolvi as roupas limpas. Neste momento, Xia Yu abriu uma fresta na porta do banheiro. Apenas vi a pequena do lado de fora. Apenas vi um ponto pequeno. Apenas vi algo delicado. Havia roupas íntimas de cartão rosa e meias brancas até o joelho. Parece que tem. Parece que havia algo etéreo. Parece que é uma montanha. Você gritou novamente para o andar. A máquina de lavar tem secador de mãos. A máquina de lavar tem secagem. As calcinhas foram secas separadamente com um secador. Ao ouvir isso, o rosto de Xia Yu ficou ardente. Ou seja, você não só tocou nas calcinhas dela. Quem sabe enquanto ela estava tomando banho. E ainda ficou observando em segredo por um bom tempo. Em sua mente, automaticamente se formou a imagem de você rindo de forma pervertida segurando as calcinhas dela. Isso ficou em seu coração por muito tempo. Xia Yu ainda estendeu a mão e pegou as roupas. Ela realmente não queria. As feias cuecas boxers pretas. Neste momento, você estava deitado na cama segurando seu celular novinho. Abriu o aplicativo de bolhas verdes. E viu mensagens passando umas atrás das outras. A mais notável delas era de cima. Era da sua amor platônico. Lucia, o que você quer dizer? Meus colegas foram à sua loja de chá com leite dias atrás. Você realmente deixou que eles pagassem. Você sabe que isso me deixou muito envergonhado? Você não conseguiu segurar uma risada de autozombaria. Que pena que eu me esforcei tanto por ela. Eu mesmo me envolvi durante anos. Agora, é ridículo que eu venha provocar isso. É realmente extremamente engraçado. Em seguida, você a bloqueou de todas as maneiras possíveis. No celular. Então, você vê a Xia Yu furiosa em pé na sua frente. Por que você colocou o detergente tão alto, hein? Enquanto você estava por aí, descobri que terminei de lavar as roupas. E aproveitei para deixar o detergente lá em cima, apenas à altura do armário. E eu, pulando no lugar, mal consegui alcançar. Ao ver essa cena ridícula, você não conseguiu conter o riso e começou a rir. Levante-se. Há uma mulher tão extraordinária. Não é de se admirar que ela tenha sido enganada pelo celular? A pessoa realmente se importa. As pessoas estão se aproximando. Então, já era.
Xia Yuyu estava tão envergonhada que seu rosto ficou vermelho enquanto batia o pé. Ela rapidamente tirou as grandes chinelas que a atrapalhavam. Em seguida, subiu descalça as escadas. Ela com certeza queria te morder enquanto gritava. Chegando ao pé da cama, Xia Yuyu pulou em cima de você. Nesse momento, você já estava preparado. Você rapidamente retirou o corpo do meio do cobertor. Escondeu-se em cima, esperando que ela reagisse. Seu corpo foi completamente envolto pelo cobertor. Apenas sua cabeça estava de fora. Do ovo. Das pernas astutas. Do ovo. Me deixe sair, eu quero jogar em dupla com você. Xia Yuyu, com um olhar, deixou escapar uma ameaça para Xia Yuyu. Assim que fez a ameaça. Nesse momento, você riu enquanto coçava a cabeça. Foi você quem entrou. Que pena, bater. Eu deixarei você sair. Você não vai conseguir. Ao ver Xia Yuyu mostrando os dentes com uma expressão feroz. Com uma mão, você estava com a outra mão no cobertor. Após um tempo, seus dedos tocaram os pés escorregadios dela. Estendeu 2 dedos. Os dedos. Começou a coçar a planta do pé de Xia Yuyu. Que coceira, que coceira. Assim, e Xia Yuyu não conseguiu mais conter seu pedido de clemência. Eu errei, eu errei. Eu posso te deixar sair, mas eu posso, eu. Tudo bem, tudo bem. Funcionário de velocidade. Nesse momento, você pula rapidamente com um brilho. Ao mesmo tempo, soltou a mão que segurava a coberta. Como um macaco pulando, correu para o andar F. Para evitar que Xia Yuyu ficasse brava e não te reconhecesse. Em seguida, se desvencilhou da coberta. Xia Yuyu, ao sair, tinha o rosto como uma flor de pêssego. Os fios de cabelo em seu ombro estavam bagunçados. Quem se atreveria a intimidá-la assim? Até mesmo coçando a sola de seu pé. Mas no dia seguinte, você se arrependeu por causa disso. O céu. Uma vez que, quando você voltar para casa, você notará uma silhueta encolhida no chão. Enrolada firmemente em um cobertor, seu corpo tremia levemente. Percebendo sem olhar. Percebendo, apressou-se a acender a luz para verificar. Apenas viu o rosto todo adorável de Xia Yuyu, como se tivesse sido escaldado com água quente. Você colocou a mão na testa e realmente estava com febre alta. Estou me sentindo muito mal. Sentindo a sensação na testa. Xia Yuyu abriu ligeiramente os olhos. Ela estava com o rosto ruborizado, com a boca aberta, respirando, parecendo um pequeno gatinho doente. Esta linha parece estar incompleta ou mal estruturada e não tem contexto suficiente para tradução. Eu vou te levar ao hospital. Jian pegou Xia Yuyu nos braços. Colocou em uma posição segura. Colocou e rapidamente saiu. Você ficou parado na rua esperando por vários minutos. Não vi nenhuma sombra de um táxi. Apenas porque o lugar onde você mora não é uma área movimentada. Geralmente, à noite os táxis não costumam passar por aqui. Neste momento, a voz suave de Xia Yuyu murmurou atrás de você. Ao ouvir isso, você rapidamente usou a mão. Deu um leve tapinha na perna dela para lembrá-la. Não tenha medo, eu vou te levar ao hospital agora. Pensando nisso, você segurou Xia Yuyu, levando a perna em direção ao hospital a pé. Assim, você chegou à sala de emergência. Doutor, doutor, venha rápido ver como ela está. Sua voz ansiosa ecoava pela sala de emergência. Isso imediatamente atraiu um grande número de enfermeiras e médicos. Depois que o médico fez uma rápida verificação, você soltou um suspiro de alívio. Por enquanto, não é tão grave. Primeiro, coloquei-a na cama da sala de observação. Você não se atreveu a perder tempo. Apressou-se em levar Xia Yuyu para a sala de observação. O médico e as enfermeiras começaram a medir a temperatura. Descobriram que a temperatura já havia chegado a 39,8 graus Celsius. A temperatura estava realmente alta. Em seguida, o médico iniciou uma série de exames. Depois de tanta agitação, já era de madrugada. No quarto, Xia Yuyu estava encurvada. Seu pescoço estava apoiado em um cobertor branco. Sua cabeça estava pesada. A cabeça dela. Ela já quase não se lembrava de como veio parar no hospital. Só lembro que no caminho você estava sempre conversando com ela. Fazer ela sentir um pequeno visitante. Shiri estava segurando uma garrafa de água. E ainda segurava um. Ela estava arrumando enquanto sorria e perguntava. E seu namorado? Ele não é meu namorado. Ao ouvir isso, Xia Yuyu ficou pálida. Uma leve ruborizada apareceu em seu rosto. Não é a primeira vez. Alguém malentendeu a relação de vocês. Será que sou tão feliz assim? Parece que vocês são um casal, não é? Pensando, seu rosto apareceu involuntariamente na minha mente. Cantar alegremente. O pequeno é um prêmio. Ele é o namorado que voltou. Não é temporariamente o namorado, certo? Eu o vi tão nervoso, estava preocupado. Eu estava ansiosa. Eu estava tão ansiosa que quase gritei por socorro. Isso me fez pensar que havia um paciente precisando de socorro. Nos surpreendeu. Não estávamos em uma situação de casal. Xia Pei procurando algo. Xia Yuyu ainda queria encontrar algo. Em seguida, a enfermeira parou de falar. Ela sorriu e saiu da sala de observação. Em pouco tempo, você estava em vários níveis.
vindo de vários lugares. Ao ver que Xia Yu estava bem, você suspirou aliviado e disse: "O que você quer comer tão tarde? Comprei uma tigela de wonton para você se aquecer." Você hesitou por um momento. Você foi e voltou rapidamente. Xia Yu emitiu uma voz suave. Vendo seu rosto, ela sorriu com indiferença. Percebendo a situação, ela se despediu. "Então eu vou te alimentar." Embora você parecesse desgostoso, suas mãos permaneceram paradas. Ela pegou um wonton da tigela. Xia Yu ficou te observando por um tempo. Só então ela percebeu e rapidamente desviou o olhar. Ela abriu a boca em forma de cereja e comeu o wonton com prazer. E de vez em quando, ela olhava furtivamente para você. A enfermeira que estava aqui há pouco. O que ela disse ainda ecoava em sua mente. Então, ela, como que encantada, pronunciou: "Não é que eu me apaixonei?" Xia Yu segurou um bolinho de massa. Suas bochechas estavam levemente inchadas enquanto ela olhava para você com uma expressão de expectativa. Assim que fez essa pergunta, ela se arrependeu. E se você confessar seu amor para ela agora? O que ela deveria fazer? Deveria aceitar? Ele disse com um sorriso. Quem vai pagar, afinal? Afinal, Jian tem medo de não lhe devolver o dinheiro. Parece que estou pensando demais. Apenas comeu alguns bolinhos de massa, para expressar sua insatisfação interior. Após terminar, já era. A enfermeira chegou ao quarto para retirar o catéter. Nesse momento, Xia Yu estendeu a mão para fora das cobertas. Ela viu que havia alguns adesivos de aquecimento na mão de Xia Yu. "Irmã, não." "Ufa!" Ela fez um sinal com os olhos. "Tão bonito assim. Tem um namorado atencioso e gentil. Este namorado aqui." E ao lado, por causa de um dia de trabalho. Além de trazer Xia Yu para o hospital. Já estava tão cansada que adormeceu sobre as pernas dela. Quando abriu os olhos, viu. Xia Yu apressadamente mudou de direção. Xia Biu virou em direção a Xia Yu. Sem tradução disponível, olhando para a água que já estava no fundo, e disse um pouco embaraçada: "Está tudo bem? Vamos nos preparar para voltar para casa." Ouvindo isso, Xia Yu desviou o olhar e disse: "É que a força. Eu ainda tenho força." A mão é em direção a ela. E Xia Yu olhava para suas costas largas. Por um momento, ficou um pouco sem saber o que fazer. Após hesitar por um momento, ela estendeu a mãozinha delicada e a colocou suavemente em seu ombro. "Segure a caixa. Segure firme." Sem tradução disponível, sentindo o calor das costas e percebendo ao redor, você arrastava as duas perninhas lisinhas de Xia Yu, colocando-as nas costas. A sensação da panturrilha faz o rosto de Xia Yu ficar levemente vermelho nas costas. O coração acelera ao voltar para casa. Acesso gratuito na joia. Xia Yu suavemente colocou na T. Ao vê-la naquela aparência fraca, você fixou o olhar no chão. Pensando por um momento, disse: "Hoje à noite você dorme na minha cama." Ao ouvir a voz, o corpo delicado de Xia Yu deu uma leve tremida. A cabecinha dela balançava como um peão. Você olha para quem está sentado à sua frente, com o rosto vermelho e bufando, com uma expressão de irritação. Não pude deixar de achar meio engraçado. Pensou consigo mesmo que essa garotinha deve estar com a cabeça queimada. Acomodou a fraca Xia Yu na sala. Em seguida, foi para o sofá. Então veio. 2 horas e meia depois. Grandes gotas de chuva batiam violentamente na janela. Um relâmpago cortou o céu. Sabor picante. Ao ouvir isso, você imediatamente levantou o cobertor. Você ficou instantaneamente confuso. Ao ouvir isso, você rapidamente abriu a porta do quarto, a luz e subiu as escadas. Xia Yu, você está bem? Ao vê-la sem resposta por um tempo, você estendeu a mão e lentamente abriu o cobertor. O que apareceu na sua frente foi uma pequena criatura encolhida. E lágrimas ainda brilhavam em seus olhos. Ela virou a cabeça para te olhar. "Por favor, vá embora. Eu não vou a lugar nenhum. Estou bem aqui." No dia seguinte, Xia Yu abriu os olhos sonolenta. Verdade. A cena da noite passada ainda brilhava em sua mente. Como um eco em sua mente. Parecia que a noite passada era algo que ela sabia. Eu realmente dormi com a Jian. Ela não pôde deixar de lembrar da piada que sua boa amiga fez antes. Dizia que se um homem e uma mulher compartilhassem a mesma cama, acabariam engravidando. Isso não significa que ela poderia ficar grávida? Acabou, acabou, acabou. Será que eu vou ter que ser mãe? Xia Yu te observava atentamente assim. Ao olhar, na verdade, estava se contorcendo detalhadamente. Ele se contorceu de uma forma atraente. No entanto, ao conviver, ela conseguiu sentir isso. Você, que fingiu estar dormindo por um tempo, viu que não havia movimento do lado de fora. Você não conseguiu resistir e abriu uma fenda nos olhos. Ao olhar assim, acabou fazendo contato visual com Xia Yu. Você estava fingindo dormir. Isso fez com que ela refletisse por muito tempo. Ela sente uma boa impressão. Em seguida, ela se afastou do seu abraço. Ela pegou o travesseiro ao lado e o ajeitou. Você, descoberto, sorriu timidamente. Era como um pequeno tigre irritado. Um pequeno tigre que se rendeu.
levando em consideração que cuidei de você a noite toda. Vamos apenas considerar que nada aconteceu. Ela já ouviu algo semelhante a essa frase. Por exemplo, nós estamos apenas brincando. Vida. Fácil. Sei que você gosta de mim. Se você quer ficar comigo, é só dizer. Bem claro. Ao ouvir isso, uma pausa. Ao ouvir isso, Xia Yuyu ficou um pouco irritada. Ela ficou bastante irritada. Um tipo que pode atravessar a terra. Ao ver a situação, você não hesitou em se virar e sair correndo. Ao chegar na sala, você ficou furioso e a apontou. Xia Yuyu ficou tão afetada por você. Crescendo assim, com lágrimas nos olhos, ela disse de forma um pouco magoada. Então, como será o leite para o nosso filho? Como será o leite do nosso filho? Sem tradução, apenas um caractere solitário. Então, você, instintivamente, olhou para suas cuecas. Em seguida, você fez uma expressão de confusão. O que aconteceu comigo na noite passada? Você realmente reagiu. Em 2 minutos e meio, você finalmente reagiu. Em 2 minutos, você finalmente conseguiu entender. Se você acordar, vai perceber que todos nós dormimos juntos em casa. Você explicou com um tom de desistência. Apenas estar juntos não vai funcionar para você. Tem que ser assim para funcionar. Haverá um certo nível. Ao ouvir isso, Xia Yuyu fixou seus olhos em você. O que isso significa? Você, um pouco envergonhado, coçou a cabeça e sorriu. Você vai acabar indo, mais cedo ou mais tarde. Então, ela se virou e foi em direção ao lugar 7. Logo ela se virou para você. Um conjunto de socos empolgados de bandido. Logo você se prepara para sair porque precisa cuidar da loja de chá com leite. Ela sugeriu dar uma olhada na sua loja. Você viu que ela tinha um olhar suplicante. Se é você quem abriu, então levei até lá. Assim, vocês saíram montados na motinho elétrica. No caminho, você fez uma leve careta. De repente, acelerou. De repente, a motinho acelerou. Não foi nada fácil. A Xia Yu estava totalmente preparada. Caiu sobre você. Isso foi de propósito. Foi sim uma construção. Também pensei que você teria outra reação rápida. Uma reação rápida. O corpo delicado dela se aproximou novamente. A palavra parece estar fora de contexto e deve ser verificada. Nesse momento, ela se virou e sorriu. Uma mão não foi de propósito. A palavra não tem um significado claro sozinha aqui. Contudo, ao ouvir sua risada provocativa, ela não estava nem um pouco comedido. Com um movimento rápido, ela pegou a gordura na sua cintura. Solta isso rápido. Ai, 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 solta rápido. A cena de vocês dois brincando e rindo juntos chamou a atenção de muitos pedestres na rua, especialmente quando notaram a aparência da garota no banco de trás. Isso deixou vários homens em carros luxuosos, roendo os dentes de raiva. Do outro lado, a empresa Peivan respondeu. Mas a empresa poderia. Ela não conseguiu evitar olhar para a loja de chá com leite Xing. Não sabia se Jian estava lá ou não. Lembrou-se da última vez que a bloqueou por causa do chá com leite. Isso a deixou muito irritada. Isso realmente a deixou brava. Em seguida, ela foi em direção ao outro lado da rua. No entanto, assim que chegou à porta, viu ao longe uma pequena moto familiar se aproximando. E ainda teve que fazer uma pose de desdém. Então viu uma figura encantadora segurando sua cintura por trás, parecendo um casal muito íntimo. Isso deixou Jian Van tão irritada que ela começou a pisar os pés no chão. Quem ela é, afinal? Você estacionou a moto e entrou diretamente na loja, enquanto Xia Yuyu estava sentada no banco de trás, balançando as pernas. Enquanto isso, o olhar dela se encontrava com o de alguém não muito longe. Juntos, o olhar da pessoa claramente transparecia hostilidade. Seria por causa da Jianhe? Sendo encarada daquele jeito pela outra pessoa, Xia Yuyu só se sentiu desconfortável, justo quando ela estava prestes a se esquivar. Então ela viu uma silhueta entrando na loja de chá com leite. Você é a Yuyu, não é? Eu ouvi o chefe falar muito sobre você antes. Oi, irmã Shuyao. Ao ver o jeito nervoso de Xia Yuyu, Shuyao sorriu sabendo e disse. Eu entendo, eu entendo. Irmã Shuyao, você entendeu mal. Eu só estou temporariamente. O que? Você ainda está morando junto? Os olhos de Shuyao se arregalaram. Ela exclamou animadamente como um sino. Xia Yuyu gesticulou, tentando explicar. Mas parece que quanto mais eu explico, mais confuso fica. Nesse momento, ela apressadamente mudou de assunto, apontando para algo não muito longe. Irmã Shuyao. Conheço. Ela estava me olhando fixamente antes. Viu Jian Vanjo não muito longe. Uma expressão desagradável apareceu em seu rosto. Aquela é a ex-namorada. Uma mulher repugnante. Comparada à nossa Yuyu, é de se espantar. Olhando para você que estava ocupado. Por alguma razão, ela sentiu um pouco de dor. Lembrando-se de você deitado à beira do rio bebendo vinho. Pensou que durante aquele tempo algo deve ter acontecido. Algo importante. Sendo cuidado por você tanto tempo. Os pensamentos internos a lembraram de fazer algo por você. Viu Xia Yuyu pressionando. Seus lábios se direcionaram diretamente a Jian. Em seguida, ela disse com uma voz suave. Eu gostaria de pedir um favor a você.
Por favor, um pouco. Este trecho está confuso e não faz sentido, pode haver um erro. Shu Yao, parada à distância, sentiu uma dor de cabeça. Essa voz suave não tem nenhum poder. Ou vindoa tão amarga. É injusto. Você é uma medida. Que direito você tem de dizer isso? E nesse momento, você também percebeu Yu Yu. Estava com Jian em pé na ilustração. Então você apressadamente foi naquela direção. Xia Yu Yu, que estava parada, ouviu. Bem, torto. Finalmente, reuniu coragem e disse a Jian. Eu sou a namorada dela. Por favor, não a maltrate mais. Essa frase foi como um raio em um dia ensolarado. Atingiu os três diretamente. Especialmente você, que acabará de chegar atrás de Xia Yu Yu. Quase parou no lugar. Depois de um bom tempo, Xia Yu Yu percebeu que Jian Van não tinha intenção de responder a ela. Ela estava um pouco nervosa e estava prestes a sair. Mas, ao se virar, ela acabou colidindo em seus braços. Isso pode ser um aluguel para Xia. O cobertor pode ser para o país de Xia. Desta vez, Xia Fuyou saiu bem com a situação em Daitin. Isso pode ajudar Xia Taiyu com o que aconteceu. Será que isso vai resolver a situação? Ele pode realmente resolver isso. Aquilo que ela disse agora há pouco. Não é que ele ouviu tudo? E o que ela disse? Será que era verdade? A voz de Jian Van estava misturada com um pouco de raiva. Nesse momento, você de repente segurou a mão de Xia. Errado. Ela é a namorada. Depois de lavar, você. Enquanto isso, você ficou parado. Depois de um bom tempo, finalmente saiu. Quando chegaram à loja de chá. Hoje o fluxo de clientes está grande. Então, sem pensar duas vezes, ela vestiu o uniforme de funcionária e começou a trabalhar. E sobre o que aconteceu agora há pouco. Vocês dois não comentaram nada sobre isso. Afinal, era realmente muito constrangedor. Vendo você segurando. Beba um pouco disso para se sentir mais alerta. Ao ver o chá de bolhas de taro, Xia Yuou ficou com os olhos brilhando. Segurando o chá, ela não conseguiu conter um sorriso. Seu rosto instantaneamente se iluminou com um sorriso satisfeito. Ao mesmo tempo, você deu um empurrãozinho com o olho. Deu uma batida no banco de trás e fez uma careta. Ao ouvir isso, ela acenou com a cabeça vigorosamente. Então, pudesse considerar que é hora de voltar para casa e dormir. Voltar para casa agora. Voltar para casa é o caminho. É voltar para dormir. Chegando no andar F. Você estava prestes a chamar Xia Yuou para sair do carro. Nesse momento, você percebeu que ela estava encostada atrás. Ela já estava dormindo, não se sabe quando. E os lábios dela estavam levemente curvados. Parecia que estava comendo. Parecia que estava sonhando com algo. Quando é que isso acontece? Você também já sonhou com a garota que gosta. Poder se apoiar em seu ombro. Mas não imaginou que essa pessoa seria Xia Yuou, que conheceu há poucos dias. Voltando à realidade, você primeiro estacionou o carro com cuidado. Você só pode levá-la de volta ao quarto no estilo de princesa. Em seguida, você se sentou no sofá. E, de repente, Xia Yuou no quarto abriu os olhos. Ela olhou em direção ao corredor, com os olhos semicerrados. E um leve sorriso estava nos lábios dela. Ela pensou que você iria aproveitar que ela estava dormindo. Não esperava que você fosse tão cavalheiro. Afinal, a sensação de ser abraçada é bastante confortável. Portanto, ela decidiu fingir que ainda estava dormindo. Na manhã seguinte, ela saiu do banheiro. Dentro dele, Xiu saiu do banheiro. Viu que você ainda estava dormindo. Então, segurando um monte de roupas molhadas, ela caminhou suavemente em direção ao sol. Mas ela estendeu a mão para pegar o cabide, sabendo que não deveria deixar cair no chão. O barulho a acordou. Quando ela viu que você estava prestes a abrir os olhos, ela rapidamente jogou as roupas que segurava na sua cabeça. Pegou a nova roupa e correu para o banheiro. Quando você voltou a si, percebeu que estava segurando algo. Uma calcinha rosa de desenho animado. Que situação é essa? Nesse momento, você usou força na cintura. E Xia Yuou rapidamente se vestiu e saiu. Mal abriu a porta e viu. Você estava pegando a roupa íntima dela. Com uma expressão lasciva, observando. Devolva isso rapidamente. Ao ouvir isso, você não pensou duas vezes. Apressadamente amassou a calcinha em forma de bola. E a apontou na direção onde ela estava. E todas essas cenas foram captadas por Xia Yuou. O que a deixou irritada mesmo durante o café da manhã. Neste momento, apareceu à sua frente. À sua frente. Com um pouco de vergonha, disse. Limpe rápido e de forma cuidadosa. Limpe de forma cuidadosa. Hoje é o dia da inauguração da sua loja de chá de bolhas. A família inteira foi para casa. Depois de terminarem o café da manhã, a loja, com os funcionários, o ajudante pequeno foi até o topo da montanha para construir. Depois, vocês se reuniram ao redor do acampamento e começaram a jogar cartas. Não demorou muito para que o rosto de Xia Yu. Não demorou muito. Estava completamente coberto de bilhetes. Justo quando você ria alto dela, o telefone tocou. Atender a ligação é uma tarefa. Eu sou do hospital. Quando você tiver um tempo, gostaria de conversar com você. Essa curta frase fez seu rosto ficar muito sério. Depois de falar, você desligou o telefone.
Realmente, está na lista negra. Do outro lado da linha. Lu Jin, olá. Adicionou um brilho extra. Lembro que você nunca... Lembra do endereço? O que aconteceu? Você sempre vinha sorrindo para se desculpar com ela. Nesse momento, Xiao percebeu que seu rosto estava não muito bom. Então, ela perguntou com preocupação o que havia acontecido. Mas foi uma escolha. E você apenas balançou a cabeça, indicando que era apenas uma ligação perturbadora. À noite, você deitou no colchão e não conseguiu dormir por muito tempo. Em seguida, você ouviu o zíper da tenda sendo aberto. Um rostinho pequeno apareceu do lado de fora. Você se protege sozinho. Ao ouvir isso, você sorriu e balançou a cabeça. Eu não tenho medo. Isso é frio? E você, segurando o riso, balançou a cabeça de forma travessa. E você? Realmente não pude evitar. Fiquei parado no lugar, quase chorando de aflição. Parece que está um pouco frio, né? Você esfregou os braços e começou a falar bobagens com seriedade. De verdade. Ao ouvir você falar assim, entrou rindo alegremente. A noite estava profunda. Suas respirações apressadas eram especialmente audíveis. E nesse momento, o rostinho de Xia Yuyu estava bem vermelho. Não vai ser que você vai agir de forma selvagem com ela, vai? Você colocou algo dentro da sua saia? Antes que Xia Yuyu pudesse falar, você já havia tirado as coisas que ele colocou de volta na bolsa. Ligue a luz do celular para dar uma olhada. A luz piscou um pouco. Ultra fina. Sensação de frio extremo. As grandes letras chamativas apareceram claramente diante de você. Ao ver isso, os olhos de Xia Yuyu se arregalaram. Pegou de uma vez o que estava na sua mão. Não fale. Não escuto, não escuto. Neste momento, veio de fora da tenda um som impróprio para crianças. Você e Xia Yuhu olharam para o outro ao mesmo tempo. Xia Yuhu ficou surpresa e disse envergonhada: Irmã Jiayi e irmão Yi. Mas você ainda não fez o suficiente. Apontou para ela e disse maliciosamente: Alguém está usando as coisas no seu bolso. Xia Yuhu imediatamente entendeu, não é? Seu rosto ficou vermelho. No entanto, você não tinha intenção de deixá-la ir. Então, devemos fazer isso? Eu te considero um amigo. Você quer ter um filho comigo? E você parece estar tentando dizer algo mais. Apenas deu um olhar incompreensível. Isso a deixou ansiosa a noite toda. No dia seguinte, ao voltar para casa, Xia Yuhu ainda estava irritada com o que aconteceu na noite passada. Eu descobri um problema. Por que está com uma aparência tão madura e sóbria? Ao chegar em casa, só sabe ficar irritada. Se você estiver me irritando, eu vou me vingar de você. Neste momento, você olha para o jeito feroz da avó dela. Não consegue evitar e sorri levemente. Você precisa usar a Jiayi, certo? A arma que sua irmã te deu está disparando. Neste momento, você já começou a dirigir em alta velocidade. Enquanto isso, esse idiota ainda está balançando em um carrinho de balanço. Após um tempo, Xia Yuyu sente seu rosto aquecer. Ela grita: Quem vai usar a força? E se não precisar, o que fazer? Se não precisar, a situação é pública. Não vou mais falar com você. Xia Yuyu, irritada, sai correndo escada acima. Neste momento, sua mão sente uma leve vibração. Ao olhar de perto, é uma chamada da sua mãe. Depois que atende, ouve uma voz clara e agradável. IL-7. Hoje estou de viagem de negócios perto da sua casa com seu pai. Posso ficar uma noite na sua casa? É conveniente? A fábrica imediatamente se agita. Corpo. Eles. Se eles. Xiaoyu não seria exposta? Não vamos fazer com que ela finja ser a namorada dele? Pensando que definitivamente seria uma promessa de montanha. A refeição é para homens de negócios. Os olhos são bem afiados. A atuação de Xiaoyu é impossível de esconder. O cérebro virou e espontaneamente disse. O cérebro girou e comentou. Neste momento, seu cérebro girou rapidamente e então na hora falou. Eu vou reservar um hotel para vocês. Eu não estou bem recentemente. Dormir no chão também não é confortável. Portanto, o quarto não pode ser. Não estou exigindo ouvir também. A situação foi resolvida na linha de saída. Quando as coisas foram resolvidas. Naquele momento, gritos de socorro vieram do sótão. Meu cabelo ficou preso na roupa. Venha me salvar rapidamente. Neste momento, a mãe perguntou com um pouco de confusão. Não, eu estou assistindo televisão. Eu fui primeiro. Você só se alegra. Ainda bem que a chamada foi encerrada, caso contrário, estaria acabado. Em seguida, você correu rapidamente para cima para verificar. Suavemente, você tirou o cabelo de Xia Yuyu. Em seguida, você reservou um hotel bem longe online. Não importa se é caro ou não. O principal é não ficar muito longe disso. Xia Yuyu, que foi salva. Embora ainda tenha uma aparência feroz. Mas ainda assim não pôde evitar perguntar com quem você estava falando. Estava falando com minha mãe. Ouvi você. Xia Yuyu não pôde deixar de lembrar da cena anterior. Então ela não vai ouvir minha voz. Ainda bem que a ligação foi cortada. Ainda bem que... Isso é bom, isso é bom. Ouvi um fôlego. Mas eles devem chegar aqui em breve. Em viagem de negócios. Após ouvir isso, Xia Yuyu ficou um pouco preocupada. Eles não vão vir, certo?
Então eu devo me mudar para fora? Não há tradução, parte da frase não completa. Eu já arranjei para que eles fiquem no hotel primeiro. Originalmente, você queria que, embora ainda não tenha sido formalmente dito, mas você já vê como parte de você. Deve ser aceitável, deve ser aceito. Aceite e mostre. Pode ser aceito. Mas será que eu não sei? Ao ouvir isso, você apertou seu rosto macio e redondo. Ele olhou para seu rosto suave e redondo. Pequeno tolo. Quando você estiver pronta, eu vou te levar para conhecê-los. Xie Yuyo ficou assim, com os braços cruzados sobre o peito. Quem sabe eu não vou gostar mais na hora. Depois de ouvir isso, um sorriso surgiu nos seus lábios. Ou seja, você realmente gosta agora, né? Tem uma sensação. Eu só disse. Xie Yuyo apressadamente balançou. Suas pequenas mãos tentaram mudar de assunto. Pensou consigo mesma que os pais deveriam estar chegando. Já estão chegando. Então, levantou-se. Ao chegar, dirigiu-se a Xie Yuyo. Eu vou sair primeiro. Se precisar, me ligue. Quando eu voltar, vou trazer algo gostoso para você. E nesse momento, uma cabecinha apareceu no andar de cima. Com o rostinho vermelho, sorriu para baixo. Eu vou comer sementes fritas e você vai comer frutas carameladas. O Genfu pegou um táxi. Chegou ao hotel Wada às 2 horas. Pegou o celular e ligou para a mãe. Assim que o telefone foi discado, só se ouviu. De trás, ouviu-se uma voz amigável chamando. Estamos aqui. Um momento. Apenas vimos um carro esportivo azul celeste estacionado na porta do hotel. Ao olhar, fiquei um pouco surpreso. Totalmente quente. Quente por toda a internet. Não é apenas calor. Uma metáfora muito popular. Não sei de onde veio. Não é de onde o criador é. Uma criança parece que está te abraçando. Tocou seu rosto. Xu Xiangyi, esse garoto, não está bem recentemente? Você está quase 3. Muitas pessoas estão olhando e cantando. Você está se sentindo um pouco constrangido, olhando para os lados. Já era magro. A mãe também é pequena e magra. Uma ação tão íntima. Não é um relacionamento de irmãos. Nesse momento, você mudou de assunto e olhou para o carro. Pai, você trocou de carro? Ele riu por um momento. Vemei fez um grande elogio por um momento. Recentemente pegou um grande edifício. Este carro foi enviado pela parte contratante, apenas a cor custou um pouco. Você, pode ser. Apenas ouvimos o som de um sino. Uma castanha doce bateu na sua cabeça. Como você está falando comigo? Nesse momento, o pai deu uma risadinha. Ele tirou uma chave do bolso e jogou para você. Na última vez, no seu aniversário, você não disse que queria isso? Agora estou te dando. Ao receber a chave, você ficou com o rosto cheio de surpresa. Vamos fazer algo antes do jantar. Vamos lidar com isso juntos. No restante do tempo, você passeou com seus pais pelas redondezas. Quando você estava se preparando para voltar, você viu sua mãe tirando algo de sua bolsa. Você a viu pegar algo de dentro da bolsa. Era uma caixa delicada. Ela a entregou em suas mãos. E pediu que, se encontrasse a pessoa certa, você a desse para ela. Você já pediu isso para sua mãe antes. Várias vezes, mas nunca conseguiu. Surpreendentemente, sua mãe decidiu te dar desta vez. A pequena caixa. A pequena caixa brilhava. É. No caminho, você deu uma olhada de relance. Parece que sua mãe ainda percebeu. Mas ela conseguiu tirar o tesouro da família. Tirar é algo que você mal imaginava. Ao passar pela rua comercial, você arriscou-se a ser multado. E foi comprar uma lança. Quando você voltou para casa, já era muito tarde. Enquanto você tirava a chave e a girava, você a abriu sozinho. Você mesmo comprou. E viu que no quarto, Xiaoyu tinha um brilho suave. Seus pezinhos apareceram na porta. Vestindo um pijama de alça de morango. E com um rostinho redondinho, estava sorrindo. Você voltou, ela disse. Eu trouxe algumas delícias para você. Após dizer isso, você segurou o que estava quente na sua mão. No instante em que Xiaoyu pegou a bolsa, você deu um passo à frente e a abraçou. Isso continuou até você se acomodar no sofá. Tudo estava perfeito. Até que ela disse que não estava usando sapatos para não pegar um resfriado. Não poupando esforços. Xiaoyu balançou a cabeça animadamente. Em um passo, ela foi levantada. Até que o sofá para preguiçosos se abra. Sempre certo. Até que alguém a segure, até que alguém esteja certo. Fiquei resfriado por não usar sapatos. Não hesitar em despachar. Xiaoyu balança a cabeça para cima. Você se agachou e bateu a poeira da sola do pé dela. Em seguida, você tirou uma caixinha do bolso e a colocou ao lado. Xiaoyu estava prestes a pegar os hashis para começar a comer. No entanto, seu olhar foi atraído pelaquela caixa bonita. Ela ficou um pouco curiosa e abriu a caixa. Para sua surpresa, encontrou dentro um bracelete. Ela te perguntou com um pouco de dúvida. Quem te deu isso? Um amigo. Se você gostar. Na verdade, ela não era para mim. Sério? Sério. Você pode me dar? Após receber sua resposta afirmativa, Xiaoyu não pôde esperar e colocou o bracelete no pulso. E o bracelete realmente combinava com as suas mãos delicadas.
Nesse momento, ela te viu se aproximar com roupas limpas. Com o coração cheio de alegria, ela te mostrou. Olha isso! Você acha bonito? Você é incrível! Você é como uma pintura! Você está sempre envolvido. Você tem cada vez mais estilos. Isso aqui é longo para uma pessoa. Posso aceitar um presente tão bonito? Embora Xia e eu goste muito disso. Mas é melhor perguntar antes sobre algo tão importante. Foi minha mãe quem deu. Ela olhou para a pulseira em sua mão por um bom tempo. Ela te perguntou surpreso. Sua tia te deu uma pulseira tão bonita? Isso é claramente algo que uma garota usaria. Você, sentado na frente do computador, ouviu isso. Seu lábio involuntariamente se curvou em um sorriso. Este é o nosso legado familiar. Minha mãe me pediu para dar isso à minha cunhada. Se você realmente gosta, então fique com isso. Finalmente, ela reagiu. Você está sendo malicioso. Isso é muito astuto. Sabendo que eu não consigo resistir a isso. Não consigo resistir a coisas brilhantes. Embora Xia Yuyo tenha dito isso, o comprimento é assim. Mas ao olhar para a pulseira no pulso, me sinto aquecida por dentro. A herança da casa. É evidente sua importância. Enquanto ela ainda pensava em como agir, viu que você estava absorto olhando para o computador. E assim, Yu caminhou até ficar atrás de você. O que você está assistindo? Apenas vi a tela do seu computador. O navegador abriu a página oficial. Muitas coisas apareceram de uma noite para outra, relacionadas à loja de chá de estrelas. Após observar por um tempo, ela mostrou preocupação. Esses blogueiros não estão mentindo? Dizendo que o leite usado estava vencido, e os morangos estavam mofados. Neste momento, você percebe que a pessoa que começou a gravar, acontece que é uma blogueira de beleza com 10.000 fãs. Mas quanto mais você olha, mais familiar parece. Depois de um tempo, você finalmente se lembrou. Não é uma amiga íntima que você conhece? Você, tendo percebido, ficou extremamente feliz. Ao mesmo tempo, um sorriso significativo surgiu em seu rosto. Você copiou todos os vídeos da gravação para um pendrive e anunciou no grupo de trabalho que teria um feriado de 3 dias. Depois que resolver essa questão, chegando ao seu lado, sem pressa, você sorriu. Ao ouvir isso, o rosto de Yu instantaneamente ficou quente. Pareceu que te preocupei. Tenho medo de que você esteja sem dinheiro para o salário. Vermelha por quê? Xia Yu apressadamente abanou o ar com a mão pequena e disse. Estou apenas muito quente. Mas conforme seu olhar se movia. No verão, naquele momento. No verão, N. Bebida. Imagem. Ao ouvir você dizer isso, me senti triste. Ela, envergonhada, cobriu o peito com as 2 mãos. Exclamou em voz alta com um tom delicado. Quanto mais o dia avança, mais quente fica. Apenas pensando em deixá-los respirar à noite, tudo bem? Olhando para este bobo à sua frente, você só se sentiu um pouco engraçado. No dia seguinte, Jianvan olhou para a loja de chá que ainda não tinha aberto. Ela se sentiu um pouco surpresa, porque além do ano novo, ainda não havia acontecido. Enviando notícias para sua boa amiga Liu Qian. Você pediu para aqueles influenciadores deletarem os vídeos. Estava na sua frente, fazendo um discurso sobre a corda. Você não deve fazer isso novamente? Você não deve fazer esse tipo de coisa. E em um dos cômodos da empresa de mídia, Li Qian está olhando os comentários sobre a loja de chá com leite Xing. Mais da metade estão xingando. Não vai demorar muito e a loja de chá com leite vai ter que fechar de vez. Quanto ao conselho da Jing WN, ela não se importa tanto assim. Uma noite um pouco deprimente, você chamou alguns amigos para beber. Quando voltou para casa, já era. O bom amigo ZHNG Xiubai apenas te ajudou a chegar à porta. Tirou a chave do seu bolso e abriu a porta. Ouvindo o som do intercomunicador, Xia, que estava encolhida no sofá dormindo. Xia Yu imediatamente abriu os olhos. Calçou os chinelos e correu até a porta. ZHNG Xiubai se assustou com a súbita aparição de Xia Yu. Pensou que a Jing WN ainda estava bem escondida. Já está morando com a menina. Xia Yu disse. Ela respondeu. Neste momento, Xia Yu falou. Ao ver você desmaiado no chão, ela não pôde deixar de franzir a testa e se aproximou rapidamente. Estava bastante ansioso. Zhang Xiaobai, que finalmente percebeu, sorriu para ela e disse. Desculpe, cunhada. O irmão Jian acabou bebendo demais sem querer. É óbvio que Zhang Xiaobai entendeu errado a relação de vocês. E Xia Yu já estava acostumada a isso e não se deu ao trabalho de explicar. Ela acendeu a luz e indicou o lugar para se deitar. Você pode levá-lo para a cama? Sem problemas, cunhada. Zhang Xiaobai assentiu com a cabeça. Depois de terminar, ele respirou fundo e bateu palmas. Cunhada, vou indo primeiro. Tudo bem, tudo bem. A outra parte chamou de cunhada. Xia Yu ficou um pouco envergonhada. Ela olhou para você, coberto de cheiro de álcool, estendido no chão, parado ao lado, nervoso, apertando os punhos. Afinal, sempre cuidaram dela desde pequena. Ela não sabe cuidar de ninguém. Depois de ponderar um pouco, ela forçou a barra e se agachou, esforçando-se para te levantar. E agora era a sua calça. Ela, ansiosa, estendeu a mão em direção ao nó.
Ao tocar, ela recuou como se tivesse levado um choque elétrico. O que eu estou fazendo, afinal? De uma pessoa. Uma pessoa faz bem por si só. Mas olhando para sua aparência bagunçada, ela apertou os dentes e decidiu. Seus olhos se concentraram no cinto. Não vi. Porque fechei os olhos. Um descuido e peguei no lugar errado. Um rubor subiu em seu rosto. Ela abriu os olhos e focou onde estava o cinto. Rapidamente, ela o desfez. A linguagem. Você franziu a testa e chamou em voz baixa. A voz não era alta, mesmo estando ao lado. A estava N. A não estava visível. Então, ela estendeu a mão para tentar ouvir o que estava sendo dito. Sua mão direita pousou abruptamente na cintura dela. Isso a fez cair diretamente em seus braços. Sabe, não é? Você sabe. Cada palavra é um ensinamento. Cada palavra ela escutou claramente. Palavra por palavra. Palavra por palavra, ela ouviu a música. Ela pensou que você estava brincando. Ela estendeu a mão e apertou sua cintura com força, enquanto Xia Yu sorria com satisfação. Mas não houve nenhuma reação visível. Pensou que não era uma atuação? É sobre alimentação? Está com medo de deixar isso para trás? Sem perceber, um sorriso doce surgiu em seus lábios. É claro que você é tão desagradável. Está me intimidando e ainda se aproveitando de mim. Mas por que ainda? Não consegui evitar e acabei gostando de você. Aos poucos, ela se aproximou de sua testa. Seus lábios rosados tocaram suavemente. E ela se afastou como se tivesse levado um choque. De manhã, você teve dificuldades para abrir os olhos. Olhou ao redor, se perguntando como voltou. Você arregalou os olhos e percebeu que estava sozinho. Exceto por isso, tudo estava completo. Seria Xia Yu? Neste quarto, só poderia ser ela. O canto dos seus lábios se ergueu e revelou um sorriso involuntário. Só quer, na verdade, AD. Isso merece uma boa recompensa. Você se levantou rapidamente da cama, lavou-se e começou a preparar o café da manhã. Depois de tanto tempo juntos, o que a Xia Yu gosta de comer? Você tem uma ideia geral. Ao ver que a Xia Yu acordou, você sorriu e acenou. Apresse-se para se arrumar. Hoje tem aqueles bolinhos de arroz que você adora. Caso contrário, ficará sem sabor. A Xia Yu, com seu jeito obediente, acenou com a cabeça. As bochechas dela ficaram levemente coradas. Sentir-se assim agora. É como se fossem um casal apaixonado. O namorado preparou o café da manhã e está esperando a namorada. Um doce momento. Uma pessoa saiu. Perguntou sozinho se você estava sozinho depois da refeição. Com as informações que havia coletado antes em mãos, chegou ao escritório de advocacia. Submeteu todas as provas. E o resultado final? Negócio de pessoas. No final, todos escaparam. Levante-se, isso totaliza um valor de compensação. Ganhar 1 e perder 3. Mas isso tudo é resultado da sua generosidade. E pediu para aqueles apresentadores. Enviaram um vídeo de esclarecimento cada um. Desta forma, a reputação da loja de chá com leite não só não será prejudicada, como resultado, será ainda mais elevada. Contudo, apenas Li Qian não aceita a compensação. Ela disse que definitivamente continuará lutando contra você. Após você contar essa notícia a Xia Yu, ela disse animadamente. Que ótimo! A loja de chá com leite vai voltar a ter sucesso? Xia Yu se levantou animadamente. Seus olhos pareciam ter estrelas piscando. Não é possível traduzir, pode ser um erro de digitação. Você está com medo de a loja de chá com leite fechar. Frase incompleta, não é possível traduzir. Eu só não quero que você vá à falência. Porque nesse caso, você terá que catar lixo. Xia Yu apenas desviou o olhar. Frase incompleta, não é possível traduzir. Frase incompleta, não é possível traduzir. Ela ficou muito feliz ao ouvir isso. Estou pensando em reformar a loja. Assim, você levou Xia Yu para a empresa de reformas. O responsável pela iluminação gentilmente entregou os materiais. Um material foi gentilmente entregue. Boys, você pode dar uma olhada. Aqui estão todos os estilos de decoração. Ao pegar os materiais, você não se apressou em olhar, mas os trouxe para a frente de Xia Yu. Olhe, está tudo separado. Veja qual você acha melhor. Após pensar por um momento, ela pegou os materiais. Os atendentes estão realmente escolhendo. Afinal, Jing WN não confiaria uma coisa tão importante a você. Então você definitivamente não pode decepcionar a confiança dele. Tem que ser algo super bonito. E que seja adequado para a loja de chá com leite. Não vai demorar muito. Xia Yu escolheu algumas opções. Ela achou que o modelo mais adequado, mostrando cada uma delas para você. Olhou atentamente por um momento. Ela fez um sinal de positivo. Apontou. Olhar bem apurado. Isso é verdade. Também não importa de quem é. Ela estava assim, com a cabeça erguida, orgulhosa. Por dentro, ela estava ainda mais feliz. Olhou para o responsável ao lado. Adicionou que a loja de chá com leite está registrada no nome dela. O responsável acenou com a cabeça. Chefe, que nome você quer mudar? Vamos chamá-la de chá com leite Yujian. Está decidido. Definimos a data para a reforma. Abrindo uma empresa de reformas.
Xia Yu ficou curiosa. Por que mudar o nome? O nome anterior não era bom? Você ficou em silêncio por um momento e disse a verdade. O nome foi escolhido anteriormente por Jing Wn. Xia Yu parecia entender, mas a intuição dizia a ela que não era tão simples. Ela parou, com seus olhos brilhantes olhando para você. Vá, fale logo. Qual é o significado desse nome? Xia Yu abriu a boca mostrando suas pequenas presas. Ela veio até você com uma expressão ameaçadora. Ao ouvir isso, Xia Yu ficou furiosa, e seus olhares estavam procurando ao redor. Após um momento, não havia atividade ao redor. Ela imediatamente percebeu que tinha sido enganada. Onde é que está o policial? Xia Yu está muito irritada, capaz de destruir até a galáxia. E você já está aproveitando a oportunidade. Xia Yu também foi com os punhos cerrados. Os dois se perseguem e brincam. O barulho atrai muitos passantes. Não pude evitar mostrar um olhar de inveja. O dia do julgamento está chegando. Li Qin procurou todas as pessoas que poderiam ajudá-la. Mas ao entender a situação, ninguém quis se envolver. Este processo judicial quase não tem grandes mistérios. Resultado da primeira instância. Li Qian foi condenada a 1 mês por calúnia comprovada. Além disso, deve pagar cerca de 30.000 yuan. Ficar um tempo refletindo. Depois de terminar as questões do processo, ao voltar para casa, você recebeu uma ligação da SHIAL. Ela te contou que a loja de chá com leite ganhou. Essa onda trouxe um aumento de seguidores de 3.000. E o número continua subindo. Muitos fãs estão perguntando: por que mudar o nome de Yujian? Tem algum significado especial? Ao ouvir isso, você acariciou a cabeça e sorriu. Não tem nenhum significado especial. Foi escolhido aleatoriamente. Embora a boca seja tão. Entretanto, embora você fale assim, sua mente não pôde deixar de imaginar uma cena. Mas seu rosto não pôde evitar. Sua mente não pôde deixar de se apresentar. Aquilo foi em uma noite à beira do rio. E ainda havia uma leve chuva no céu. O tempo voou e chegou o dia da inauguração. Seus amigos foram chegando um a um para parabenizar. Porém, nesse momento, uma pessoa inesperada apareceu. Ela estava vestindo um vestido preto de ombros à mostra. Maquiagem requintada no rosto. 4 funcionários carregando grandes cestas de flores a seguiam. Jing Wn o chamou para colocar a cesta de flores na área da frente da loja de chá com leite. Em seguida, ela caminhou direto até você e disse em voz baixa: muitas coisas que eu fiz antes não foram boas o suficiente. Aqui, eu te peço desculpas. Parabéns pelo sucesso nos negócios e pela prosperidade. Atrás da multidão. Na verdade, ela deveria dar sua bênção. Hoje, Jing Wn está disposta a mudar. Isso pode ser considerado como amantes se reunindo finalmente. Mas por que ela não consegue ficar feliz? Nesse momento, SHIAL chegou silenciosamente ao lado de Xia Yu. Colocou a mão suavemente sobre a dela. Parecia que ela tinha percebido algo. Não muito longe, após um momento, ela falou: traga meu grande envelope. Claro. Hesitante, Xia Yu se aproximou dela. Ela tirou algo da bolsa. Você está nas costas de todos. Ela lhe deu um tapinha de volta. Sorriu com afeto. Para a irmã Jing Wn. Ao ouvir isso, Yu reagiu. Com as 2 mãos, comprei o pacote de bolinhos de festival. Com as mãos, ela entregou o envelope a Jing Wn. À distância, SHIAL já estava radiante de felicidade. Não é à toa que é o chefe. Esse golpe foi muito cruel. Olhando para o envelope vermelho que me foi entregue, Jing Wn já havia perdido o sorriso. Apesar de ela tentar se controlar ao máximo. Mas sua expressão ainda era horrível. Hesitando, ela pegou o envelope vermelho que Xia Yu lhe ofereceu. Ela forçou um sorriso e disse: obrigada. Daqui a pouco pode ser e. Daqui a pouco eu posso ter um pouco de. Daqui a pouco. Peço desculpas pela falta de hospitalidade. Ao ouvir você dizer isso, Jing Wn, também entendi o significado disso. Então, você está ocupado. Eu vou indo primeiro. SHIAL atrás dele sorriu e se aproximou de Xia Yu. Devolveu um soco. Sem esquecer de revidar para você. Em seguida, puxou a mão de Xia Yu. E entrou na loja de chá com leite. Vendo que ela ainda estava com uma expressão triste, SHIAL sussurrou em seu ouvido: sua boba, ainda está triste por quê? Você ainda não entendeu o que o chefe quis dizer? Xia Yu estava com uma expressão de total confusão. O rosto de Xia Yu está cheio de dúvidas 3. O que isso significa? SHIAL, resignada, bateu levemente na cabeça e analisou em voz baixa. Primeiro, pegando a bolsa. Bolsa. Primeiro a bolsa. Segundo, trazendo o envelope vermelho para a tigela. Terceiro, onde está o seu envelope vermelho? Ao ver que Xia Yu ainda não entendeu isso, SHIAL suspirou profundamente e não pôde deixar de se preocupar com ela. Talvez no futuro, seja vendida pelo chefe. Vendida e ainda teria que contar o dinheiro para ele. Depois de um tempo, os belos olhos de Xia Yu de repente se ampliaram. Como se estivesse acordando de um sonho. A vida de cisne é naturalmente. Ao voltar para casa, Xia Yu se jogou no sofá.
Alguns minutos depois, YU de repente abriu as mãos e disse: Hoje todos têm envelope vermelho. Você não me deu o seu. Ao ouvir isso, você, irritada, disse: A dívida que você tem comigo é. Mas Tia YU ainda não desistiu. Um por um. Um. A irmã SHL disse que isso significa um bom começo. Ok, ok, ok. Eu já vou pegar para você. Daqui a pouco você verá que trouxe 2 envelopes vermelhos. Colocado em sua colherinha macia e plana. Plano L. Esta teoria satisfatória. Então, Tia YU tirou de sua pequena bolsa. De dentro, ela pegou uma pulseira de cristal. E a entregou para você. Este é o presente de inauguração que eu te dei. Desejo que você realize seus desejos. Você olhou e sentiu que era muito familiar. Não é a pulseira que você sempre usou? Você deve guardá-la. Lembre-se de que quando você conheceu a Tia Y, ela não tinha nada. Além de posses. Exceto pelo que estava no bolso. Não faz sentido recuperar um presente que foi dado. Este é algo que eu tenho desde a infância. Se não fosse por algo que eu carrego, eu não teria te dado isso. Não, sua teimosia. Coisa redonda e engraçada. Você, com esse sorriso, é uma recepção divertida. É algo que pode ser esférico a qualquer momento. O céu pode ser esférico por muito tempo. Ao receber a pulseira, você se preparou para colocá-la no bolso. Mas Tia YU, com seus olhos bonitos, exclamou: O presente que eu te dei deve ser usado, é claro. Você está reclamando? Claro, sempre achar. Claro que é a pulseira de cristal que você gosta. O urso é de cristal. É a mesma coisa. Não leva e ainda paga imposto. Quando começou, queria recuperar a pulseira. Foi para o banheiro após o treino. Vou tomar banho. Depois de ouvir isso, Tia YU desistiu. Nesse momento, o celular dela recebeu uma notificação. A mensagem era do tutor, pedindo para que ela voltasse à escola a tempo. Caso contrário, ela seria expulsa da escola. Tia YU só pôde responder recebido resignada. Ela levantou a cabeça e olhou para aquela figura no banheiro. Nos olhos belos dela havia um sentimento de relutância. Quando você sair do banheiro. Foi então que ela contou o que havia acabado de acontecer. Apesar de você ter pedido para que ele saísse rápido. Mas não foi possível. Mas a realidade era muito diferente. À noite, Tia YU estava organizando suas coisas no quarto. Embora não tivesse morado lá por muito tempo, já tinha muitas coisas. Lembro que você sempre falava em fazer anotações. Mas você nunca pediu 1 minuto. Só vi você empurrando. Era uma apresentação a cada vez. Prepararam 3 colaboradores para ele. O azul é para lavar os pés. Sua cor rosa favorita é para lavar o rosto. Ouvi dizer que vocês meninas. As meninas estão juntas. Olhe para os defeitos. Você vê. Assim que o som parou. Tia YU de repente se lançou em seus braços. A verdade é que Tia YU de repente está em seus braços. Sua cabecinha se esfrega em seus braços com força. Neste momento, o que ela estava pensando era: até quando teremos que esperar para nos ver? Mesmo que seja apenas um dia, ela não consegue se separar. Tia YU levanta levemente a cabeça. Ao redor dos olhos, parece que um pequeno riacho está fluindo. Sabor. Por que você tem que ser tão bom comigo? Quanto mais bom você é. Mas eu não quero te deixar. Quanto mais você. Às vezes, eu fico pensando como é bom estar assim perto de você. Administrar juntos, viver juntos, dormir juntos. Juntos para gerenciar a churrasqueira. Ao ouvir ela tão pesada. Você é uma. Minha roupa está em você. Tia YU soltou você, com as bochechas infladas de raiva. Virou a cabeça, não querendo falar. Claramente, é uma atmosfera tão triste. Claramente, a atmosfera. Claramente, é um descanso. Mas você insiste em sujar a roupa com o que quer que seja. Irritada, ela estava prestes a subir e chorar silenciosamente. A mão envolveu sua cintura fina. Ao mesmo tempo, acariciou suavemente sua bochecha e sorriu. Garota, eu te prometo. 2 garotas. Uma loja. A loja mais planejada. Espere eu resolver as coisas da filial. Então, eu vou te procurar assim que puder, tudo bem? Caso contrário, eu vou te morder, se não, eu. Problema de ações. De acordo com você. Você viu isso? A mão parecia. O banheiro abriu lentamente após alguns minutos. Ponto. Você gosta? Dê uma olhada mais de perto. O chá quente espirrou direto. Sombrio. Apenas vi Tia YU de onde conseguiu um par de seda. Combinando com seu rosto que estava rosado após o banho. Você apenas fez isso para ela. Felizmente, a razão venceu o desejo. Você se levantou rapidamente e pegou a manta preguiçosa. Envolvê-la inteira. Porém, não esperava que o rosto de Tia YU mostrasse uma expressão de decepção. Ponto. Você não gosta de voltar. A irmã SHL já disse. Além disso, gosta de ver crianças vestindo meia calça. Ela murmura ao ver você com uma expressão embaraçada. Eu gosto. O problema é que você à noite. Porém, não esperava que Tia YU dissesse hesitante. Eu quero deixar boas memórias com você. Isso também é uma resposta de ensino. Isso também é 4. Neste momento, você já está preparado para amanhã.
preparado para uma refeição. Enquanto isso, Xia Yu está olhando, com seus grandes olhos puros olhando para você. Isso eu pesquisei na internet. Se você não gostar, eu também tenho meia branca, preto e branco. Na internet, isso pode ser completamente. Portanto, eu também quero te prender. Não pude deixar de murmurar. Você não está em uma situação secreta. De qual blogueiro de visão distorcida isso vem? Ao ver seu semblante um pouco agoniado, você vai direto para a frente. Venha direto. Ele abraça fortemente. Nós não vamos fazer isso. Abrir. No dia seguinte, você se prepara para levar a Xia. Ao mesmo tempo, planeja fazer isso hoje à luz do dia. Não muito depois, vocês chegaram aos pés. Então, viram ao longe uma figura caminhando alegremente. Xia Yu, ao ver a pessoa, ficou animada e correu até ela. Oi, irmã Jia Yi. Ao ouvir isso, Shen Jiayi sorriu e disse: Você está tão bonita hoje. Depois de dizer isso, ela caminhou até o lado de Xia Yu e colocou em sua cabeça uma tiara com orelhas de coelho. Uma bela garota te dá um presente. Use isso, ficará bonito. Mas por que você, irmã Jiayi, não tem? Xia Yu perguntou com confusão. O meu quebrou. Não gosto muito deste. Neste momento, Shen Jiayi deu um polegar para cima para você, sinalizando que tudo estava indo conforme o plano. Então Xia Yu se virou querendo que você visse também. Contudo, ao se virar, percebeu que você já havia desaparecido. Nesse momento, Shen Jiayi respondeu: Vamos subir a montanha. Jian Wei disse que ia comprar água em um ponto na metade da montanha. Apesar de Xia Yu sentir um desconforto, mas não pensou muito além. No caminho da escalada, Senhora Yu encontrou um casal de meia-idade. Xia encontrou o casal. Eles pararam de repente na frente de Xia Yu. Com um sorriso, entregaram duas rosas cor-de-rosa para ela. A bela garota se chama. Este é para você. Ao ouvir isso, Yu ficou atordoada. Recebendo as flores, ela disse educadamente: Obrigada, tia. No entanto, o casal de meia-idade estava muito preocupado. Um rapaz vestido com roupas de treino. A irmã correu em direção a ela. Entregou a ela duas flores cor-de-rosa. Querida irmã, é para você. Quanto mais subia, mais. Até que ela mal conseguia segurar, só podia abraçar com as duas mãos. Ao chegar a uma plataforma, pôde-se ver várias pessoas lá em cima. Xia Yu, que subiu. Todos fixaram o olhar nela, com um sorriso nos olhos. Pouco antes, um rapaz veio até ela com dezenas de flores. Uma delas era para eles. E a outra, esperando que eles a dessem para uma menina com orelhas de coelho. Vendo tantas pessoas olhando para ela, Xia Yu ficou um pouco confusa segurando as flores. Nesse momento, uma onda de gritos veio da multidão não muito distante. Apenas uma rosa apareceu diante dela. Abrindo. A pessoa não consegue expressar, mas as pessoas vão parar. Não sou muito bom em. Vou conseguir. Ah, amor. Desde que te conheci, me determinei a ter um sentimento. Mas desde que te encontrei, esse sentimento se firmou. É que eu não quero te perder. Você gostaria de ser minha namorada? Não sei no fundo. Alguém gritou. Alguém disse. Significado. A multidão que assistia riu ao ouvir isso. Em seguida, várias pessoas começaram a falar. Aceitei-o. Neste momento, as bochechas de Xia Yu estavam vermelhas. Ela lançou um olhar para Shen, que estava não muito longe, para incentivá-la. Jia Yi estava torcendo por ela. Foi então que ela percebeu que algum adereço tinha quebrado. Comprou errado. É tudo falso. O olhar de volta e a regra. Parecia que em seus olhos só havia isso agora. Ela tinha. Voltou-se para a pequena S. Colocou a cabeça suavemente em seu peito. E os cantos dos seus lábios se levantaram com um sorriso radiante. Com ternura, envolveu o corpo delicado em seus braços. A partir deste momento, Xia Yu é minha namorada. Nos próximos dias, você a levará para passear. Foram a muitos lugares divertidos. Tiraram muitas fotos para recordação. No entanto, a alta de 7. No entanto, o céu. É cedo. Você se preocupa com ela de manhã. É de manhã. Acorda cedo e prepara o café da manhã. Organiza todas as coisas que Xia Yu precisa levar. Ele não está tão ativo como costumava ser. Seus olhos têm uma leve expressão. O canto dos olhos tem uma linha de expressão. Há uma linha visível em seus olhos. É evidente que não dormiu bem na noite passada. Você segurou a mão de Xia Yu e a levou até a entrada da estação. Faltava quase 1 hora para a partida. No lembrete. Você está no aplicativo de notas do celular. Ela anotou muitos itens importantes. Itens. E a lembrou de coisas que ela não entendeu. Lembre-se de tirar isso para dar uma olhada. Quando você estava prestes a soltar a mão de Xia Yu. Mas ela relutou em soltar. Nesse momento, os olhos de Xia Yu estavam bem vermelhos. Não hesitou por um momento. Ela ainda soltou a mão. Porque ela não queria te preocupar. Em seguida, virou-se e foi caminhando de volta para a estação. O tempo passou. A sensação de um relacionamento à distância é muito dolorosa. Vocês só podem se ver por vídeo todos os dias. E desta vez, você de repente fez uma pergunta.
Sua família tem te procurado ultimamente? Esperou um bom tempo. 2 palavras. Então ela respondeu com 2 palavras. Ele olhou para o relógio e disse. Ao ouvir isso, ele falou. Ao ouvir isso, você pensou por um momento e disse. Ao ouvir, você disse. Você ainda se lembra do telefone dos seus pais? Eu vou conversar com eles. Eu vou falar com eles direitinho. Ao ouvir você dizer isso, Xiao parecia um pouco hesitante. Meu pai é muito severo. Se ele souber, com certeza ficará furioso. No entanto, ela hesitou por um momento. Não se segurou mais. Ela acabou te dando o telefone dos pais. Na manhã seguinte, você foi até o banco do parque e se sentou. Hesitou por um momento. Você ainda tira o celular e disca para o telefone do pai da Xia Yuyo. 2 toques suaves. A chamada é atendida. Olá, pai. Sou amiga da sua filha. Queria conversar com você. Ao ouvir você dizer isso, a voz do outro lado do telefone ficou profunda. O que você quer conversar comigo? Ao ouvir isso, você hesitou por um momento. Se eu estiver certo em meu palpite, você já deve ter encontrado a Yuyo. Por que você não a levou? Enquanto isso, do outro lado, tudo parecia calmo e despreocupado. Eu mandei alguém investigar você. Você tem um bom caráter. A Yuyo é muito imatura. Isso é uma boa oportunidade para ela. Esta oportunidade é para ela se exercitar. Nesse momento, você se lembrou da sua mãe. O ato repentino de dar uma herança de família. Você se sentiu um pouco confuso e perguntou. Você conhece minha mãe? Depois de um longo silêncio, do outro lado, ouviram-se palmas claras e risos. Não é de se admirar que você seja filho do Jian da Zuan. Mas já se passou tanto tempo, você não. Você ainda não consegue reconhecer minha voz? Ao ouvir isso, você imediatamente arregalou os olhos. Tio Xia, é você. Com esse lembrete, você instantaneamente encontrou alguém. Um tio que sempre traz frutos do mar para sua casa durante o ano novo. E você também pensou que ele poderia ser o pai da Xia Yuyo. Em seguida, seu tom ficou respeitoso. Tio, posso pedir um favor a você? Porém, assim que suas palavras saíram, a outra pessoa interrompeu. Você quer que eu cancele o casamento arranjado da Yuyo? Mas considerando que você é filho do Jian da Zun, eu posso tentar cancelar o casamento. Mas você precisa me provar que tem capacidade de cuidar bem da minha filha. Tio Xia, essa é uma questão importante. Eu vou te provar isso. Xia Tiananan concordou de forma tão direta, desconectando a ligação. A pessoa ficou sentada em silêncio por um bom tempo. Afinal, essa foi realmente uma cena dramática. Ao voltar para casa, recebo uma videochamada de Xia Yuyo. Assim que atendo, ela me conta cheia de alegria que o conselheiro está na festa de boas-vindas e preparou um programa para ela. E ao mesmo tempo pergunta ansiosamente que em alguns dias será a festa. Quando você vai me ver se apresentar? Você sorri e responde. Nesse momento, no estádio há pessoas que estão se agitando. Então, ela rapidamente desligou a chamada e foi embora. Após o ensaio terminar, Shiryu acaba de sair da porta do estádio e vê um grupo de rapazes vestidos com macacões pretos se aproximando dela. O líder do grupo se chama Mufeng e, devido à sua aparência e altura, é muito popular entre as garotas. Olá, caloura. O que você acha de adicionarmos uns aos outros? Podemos conversar um pouco. O garoto saca o celular com uma mão e mostra seu código QR. Shiryu se assusta. Ela acena as mãos nervosamente. Eu ainda preciso voltar para o dormitório. Em seguida, ela aproveitou uma brecha e saiu apressadamente. Enquanto isso, algumas pessoas ainda estavam paradas na entrada do estádio. Mufeng olhava para Shiryu, que estava fugindo. Seu lábio não pôde deixar de esboçar um sorriso. Essa garota realmente é diferente. Ele gostou muito dela. O tempo passou rapidamente e logo chegou alguns dias antes da festa. Depois de arrumar suas malas, você partiu em direção a Jiangsu e Zhejiang. Após uma longa jornada, você chegou ao local de encontro combinado entre vocês. Seu olhar varria os arredores em busca da figura de Xia Yuyo. Ela havia dito anteriormente que não precisaria vir te buscar, mas ela ainda assim veio. Em pouco tempo, você avistou Xia Yuyo parada não muito longe, vestindo um uniforme de marinheiro, complementado com uma blusa de seda. Isso atraiu a atenção de vários homens que pararam para olhar. Surpreendentemente, o garoto ao seu lado não pôde deixar de elogiar em voz alta. Uau, aquela garota é tão bonita! Você originalmente queria continuar andando diretamente, mas ao ouvir isso, você não conseguiu se conter e falou com aquele garoto. Gosto de um contato. O garoto balançou a cabeça. Com uma garota desse nível, como ela poderia se interessar por um perdedor como eu? Se você for, talvez tenha uma chance de 30%. Você mostrou uma expressão hesitante e disse. Então vou tentar. Depois de dizer isso, você foi direto em direção o ponto onde Xia Yuyo estava. O garoto no local ficou com os olhos arregalados. Não, cara, você está brincando? Ela falou suavemente. O serviço de alimentação era 4. Xia Yuyo balançou a cabeça. Desde que seja por um tempo, tudo bem. Quanto tempo você pode ficar? Apenas público.
Ao ver essa cena, o garoto de repente arregalou os olhos. Não, cara. Eu e você sabemos. Você está me fazendo de palhaço? Voltando para o hotel, você de repente abraçou Xia Yuyo. Levantando-a pela cintura, você foi direto em direção ao quarto. Sua mente ficou em branco. Naquela época, quando perguntei à irmã Shuyao, ela já havia me alertado. Certamente vai ser incrível. Com certeza. Afinal, quantos garotos conseguem lidar com isso? Não tem tradução. Não deve recusar. Se você recusar, ele ficará incomodado? Durante esse curto trajeto, Xie Yuyo estava imaginando loucamente. Ela até se preparou com medidas de proteção, mas você apenas o colocou suavemente na cama. Durante o tempo seguinte, ele também a tocou. Só agora Xie Yuyo percebeu essa realidade. Você a trata com respeito, mas ela estava realmente muito nervosa. Mas, por alguma razão, ainda tinha uma pequena expectativa. Xie Yuyo pegou o celular para contar o que aconteceu há pouco. Ela contou para SH Yao e Shen Jiai. Elas ficaram chocadas ao saber. Não pude evitar pensar que esse garoto é. Não pude evitar sentir que é o melhor. Ele consegue lidar com tudo isso. Na manhã seguinte, Xie Yuyo saiu mais cedo por causa de problemas com o ensaio e combinou de se encontrar com você nas proximidades. Não muito tempo depois, no local da ensaio da escola, vi a Xie Yuyo. Em seguida, você pega o celular e liga para ela. Após um tempo, alguém atende. Um colega da Xie Yuyo ao lado vê seu semblante apressado. É melhor avisar o conselheiro. Quente. Não consigo pensar. Agora vou avisar o conselheiro. Após pensar por um bom tempo, você correu pelo caminho que a Xie Yuyo havia vindo. E as pessoas na rua, ao verem seu semblante apressado, todos se afastaram. Ao passar por um pequeno bosque, você notou alguns colegas de classe passando. Com a cabeça esticada, olha para trás. Você pergunta com dúvida. Colegas, o que vocês estão vendo? Colega, você. Colegas, o que vocês estão vendo? Ao ouvir isso, uma pessoa te conta. Acabamos de ver algumas garotas entrando com uma tesoura. Assim que eles terminaram, você já havia corrido para o bosque. No caminho, você fez uma parada brusca. Ao olhar para baixo, você vê um celular caído. E a casca ainda tem aquele familiar padrão de urso de morango. É fácil reconhecer que este é o Xie Yuyo. E no fundo do pequeno bosque, em um campo de ervas daninhas, Xie Yuyo foi empurrada violentamente para o chão por uma pessoa. Ao mesmo tempo, seu braço foi cortado por galhos, deixando uma marca vermelha brilhante. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Por que estão fazendo isso? Xie Yuyo, sentindo dor, tocou seu braço. Ela olhou para os quatro à sua frente, apavorada. Pouco antes, ela estava a caminho de te encontrar. Passando por este pequeno bosque, foi interceptada por esses quatro. Ela quis correr, mas foi forçada com uma tesoura. Assim, teve que seguir com eles. Na sua memória, ela não reconhecia essas quatro pessoas. A líder loira apontou furiosa para Xie Yuyo. Por quê? Sua vadia. Você está se fazendo de pura na minha frente. Se não fosse por você tentar se aproximar do irmão do Mufeng, como ele poderia ter terminado comigo? Desde a última vez que nos encontramos no playground, o irmão do Mufeng nunca mais falou comigo. Xie Yuyo ao lado nunca tinha visto uma cena assim. Seus olhos já estavam úmidos. Ela retrocedeu com medo. Tentou se levantar, mas percebeu que suas pernas doíam como se fossem perfuradas a cada movimento. Você não gosta de se fazer de ingênua? E se eu destruísse seu rosto? Você acha que alguém ainda iria gostar de você? Assim que a última palavra saiu, a garota de cabelo loiro olhou com um olhar firme como de uma cobra. Com a tesoura em mãos, ela se aproximava a passos longos. Enquanto isso, Xie Yuyo suportava a dor, retrocedendo em pânico. Nesse momento, apenas uma pessoa preenchia sua mente. Estou tão assustada. Onde você está? Justo quando a garota loira estava prestes a atacar. De repente, ouviram passos se aproximando rapidamente de longe. Não influencia. Vindo em nossa direção. Vindo aqui rapidamente. As quatro garotas olharam para trás ao ouvir o som. Ainda não conseguiram ver quem se aproximava. Tian Hui, que estava segurando a tesoura, já foi agarrada pela sua parte de trás. Foi jogada com força, voando vários metros e batendo nos arbustos. As outras três ainda queriam ajudar. Então viram seu olhar cheio de raiva. Um olhar para Xie Yuyo no chão. Seu rosto estava pálido. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Três garotas com aparência de garotas problemáticas estavam prestes a fugir. Então você avançou, agarrando uma delas com uma mão. Nas costas, havia uma marca de sapato foi deixada no chão com força. Deslizava sobre as folhas por vários metros. Sabemos que erramos. Foi a Tian Hui quem nos chamou. Não fizemos nada. A garota problemática ao seu lado direito quase ficou paralisada de medo. Afinal, elas também são mulheres. Esse homem simplesmente não as vê como pessoas. Ouvi outra pessoa acenar com a cabeça repetidamente. As lágrimas começaram a jorrar de repente. Assim que eles terminaram de falar, você as empurrou e as jogou com força no chão. A garota problemática achou que você ia deixá-las ir.
Nesse momento, ouviu-se uma voz fria vindo de trás. O corpo se moveu ao mesmo tempo que a voz vinha de trás. Frio e gelado. Gelado. Ouvir você tão sério. As duas garotas pareciam congeladas. Estavam prostradas no chão, sem coragem para se mover. Elas já tinham visto a ferocidade dessa pessoa antes. Mesmo que quisessem correr, não conseguiriam escapar dele. Em menos de 2 minutos. Um estava caído no chão como se fosse uma poça de lama. Os outros dois estavam quase lá. Logo depois, você se virou tremendo. Você se aproximou rapidamente de Xia Yuyo. No instante em que você se aproximou, um par de braços imediatamente te envolveu. Já estava com lágrimas nos olhos. Ela começou a chorar enquanto cantava. Ouvindo a voz da sexualidade. Você só fez isso. Agora você realmente odeia. Não deve tratar essas 4 pessoas como formigas para esmagar. Não deve morrer. Dizem que há feridas que não devem ser tocadas. Xia Yuyo é exatamente a sua ferida. Apenas vi você a abraçar suavemente. Forçou um sorriso no rosto iluminado. Com uma voz suave, respondeu. Não tenha medo, eu estou aqui. Quem quer que ouse te machucar, eu a mato. Xia Yuyo olhou diretamente para você. Ela simplesmente olhou para você. Ela sempre achou que você era uma pessoa educada e gentil. Não esperava que você pudesse se tornar tão assustador. A maneira como você agiu agora até a assustou. Não vamos nem falar dos outros. Ela olhou em seus olhos, cheios de raiva. Com coragem, ela forçou um sorriso. Coisas internas. Não haja assim. Essas 4 pessoas devem ser punidas. Eu realmente espero que você fique bem. Eu vejo que você acenou com a cabeça. Eu vou ouvir você. Depois de um tempo, o conselheiro veio correndo com um grupo de seguranças. Vendo um cenário caótico com algumas pessoas. A expressão no rosto dele estava horrível. Ele tirou o casaco que estava vestindo e colocou sobre os ombros de Xia Yuyo. Nos ombros. Neste momento, a colega de Xia Yuyo, Lin Junho, correu até ela. Outros seguranças foram verificar a situação de 4 alunos. Pode deixar que eu cuido de você. Naturalmente, ela fez perguntas sobre o que aconteceu. Xia Yuyo não é o tipo de garota forte. Toda vez que ela se sente injustiçada, ela reclama para você. Mas desta vez, ela apenas acenou com a cabeça. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Ela percebeu a situação. Bai Lin provavelmente adivinhou o que estava acontecendo. Até logo. Ele respirou fundo para se acalmar. Vamos primeiro ao hospital. Há quanto tempo isso aconteceu? Logo, isso se espalhou por todo o campus. Em pouco tempo, surgiram rumores na internet. Uma grande onda de vídeos e imagens. O departamento de comunicação da escola agiu rapidamente, querendo acalmar a situação. Mas eles subestimaram a velocidade de disseminação da internet. E dentro do hospital, você esteve sempre ao lado do Fu. O médico informou após a verificação que era apenas uma leve escoriação. Apenas precisa descansar por 2 dias. Sem tradução. As 2 pessoas mais leves nas costas tiveram um grande hematoma. A garota que foi chutada teve um leve sangramento interno. Quanto à mandante, Tian Hui, ela é a mais miserável. Um arbusto tinha uma pedra nua. No momento em que caiu, ela desmaiou. Concussão, costela fraturada, e estava ferida por todo o corpo. Suas costas estavam completamente roxas. O médico percebeu que tudo isso eram apenas ferimentos leves. O garoto da menina, não traduzido por falta de contexto, também não se deixou abater. É a primeira vez que vejo um garoto bater em uma garota desse jeito. Ao vivo. Nesse momento, o diretor Yu Guangua chegou. Ele se aproximou rapidamente da cama de Xia Yuyo. Caso contrário, isso terá um grande impacto na sua vida futura. Eu realmente não pensei tanto sobre isso. Depois de sair do quarto, Yu Guangua te levou para um canto. Não é nada sério. Só estou um pouco confusa. Ele estava segurando a mão dela, como se soubesse o que ela estava pensando. Nesse momento, Yu Guangua olhou para você. Venha comigo. Eu tenho algo para te dizer. Depois de sair da enfermaria, Yu Guangua levou você até o canto. Ele franziu a testa e disse: você foi um pouco impulsivo desta vez. Seguindo essa tendência, mesmo que seja defesa, isso definitivamente será considerado excesso de defesa. Mas como você não saberia disso? Não pensei muito. Agora pense. Sobre si mesmo. Pense em como você estava naquela hora. Você estava apenas assustado. Quando a polícia chegar, você deve cooperar ativamente. Seria melhor se você pudesse se coordenar. Caso contrário, isso terá um grande impacto em sua vida futura. E o Guangua disse isso com um tom preocupado. Acenou com a cabeça. Entendi. Obrigado pela lembrança. Assim que as palavras saíram, o som de sirenes veio da porta. Vários policiais altos entraram. Depois de entender preliminarmente a situação, então, eles vão levar você para a delegacia para investigação. Contudo, Xie Yuyo no quarto ouviu isso. Ela saiu do quarto descalça. Ela se colocou em sua frente e impediu. O tio policial foi quem as abordou primeiro. Senhorita, do bosque pequeno. Não era apenas para me proteger, mas também para evitar que elas se machucassem. Não importa o quanto seja a compensação, eu estou disposto a pagar.
Só você pode fazer isso. O policial falou de forma um pouco séria. Nós naturalmente vamos investigar tudo. Nesse momento, você se aproximou e segurou a mão de Xiao, sorrindo como se fosse a pessoa envolvida na situação. Apenas vá e depois volte. Então, eu vou com você. Xiao segurou firmemente sua mão. Não importava o que dissessem, ela não queria soltar. Você está na praia de neve. Embora você esteja um pouco em dificuldade, ao ver os olhos determinados dela, você sabe que não pode ficar com ela. Então você só pode olhar para ela. A Polícia Civil e a Polícia Judiciária estão sob investigação. Além disso, levaram também duas meninas que só estavam machucadas nas costas. Quando vocês chegaram à delegacia, viram uma figura familiar se aproximando de vocês. Ao olhar de perto, era o pai de Xia Yuyo, Xia Tianana. Yuyo ficou um pouco nervosa ao ver a pessoa. Ela segurou sua mão com força, tremendo um pouco. Xia Tianana se aproximou rapidamente. Ele começou a checar ansiosamente. Yuyo, você não se machucou em nenhum lugar, certo? Ao ouvir isso, ela balançou a cabeça e sorriu. Depois de uma rápida checagem, Xia Tianana finalmente suspirou aliviado. Ele se levantou e olhou para você, que estava meio atordoado. Com um rosto sério, ele se aproximou de você. Mas agora você tem Nan. Não vai acontecer. Mas agora Nan. Lembre-se de que você prometeu. Ele com certeza vai cuidar bem da Yuyo. Enfrentou esse tipo de perigo. Mas agora a fez enfrentar esse perigo. Neste momento, Tianan estava no seu peito. Com um toque leve, mas firme. Ao mesmo tempo, ele sorriu. Eu já sei toda a história. Eles são. Aceite a investigação de forma honesta. Deixe o resto comigo. Ao ouvir o pai, Yuyo ao lado relaxou involuntariamente. Não. Ela estava pronta para se colocar na sua frente, com medo de que o pai pudesse ser. Logo depois, vocês entraram na delegacia. Tianan pediu para algumas pessoas ficarem aqui. Um pequeno carro. Ele entrou em um carro dourado pequeno. Ao mesmo tempo, atendeu uma ligação. As crianças estão bem agora. Não é nada sério. Só que o pequeno Jean pode ter se metido em problemas. Vou resolver isso agora. Um suspiro. Ao ouvir isso, o grandão finalmente relaxou. Ele soltou um suspiro. Está tudo bem com a situação. Eu realmente subestimei seu filho antes. Se fosse na nossa época, ele também seria um cara durão. Jian da Zuan respondeu assim, todo animado. E nem olha de quem é a semente. E do outro lado, depois que você terminou de registrar tudo, o policial deixou você sozinho na sala. O tempo passou até a madrugada. O tempo flui como um pato. Você se senta em um espaço vazio. Nunca pensei que um dia seria deixado na delegacia. Você ainda sabe um pouco sobre as leis do adversário. Seus próprios métodos definitivamente seriam considerados como excesso de defesa. Se a outra parte não estiver disposta a mediar, pelo menos, você também terá que ficar lá por um tempo. Uma vez dentro, o registro será permanente. Contudo, eu não me arrependo dessa situação. Naquele momento era uma situação urgente, mas um segundo a mais. E o Yo poderia ser afetada. Um dano irreparável para toda a vida. Não sei se o Yo ficaria bem. Uma pessoa não teme um erro. Com certeza, marcar um círculo é fácil. Depois de ser tão esticado, deve ser difícil. Depois de ser assim atormentado, com certeza deve ser grave. Pensando nisso, seus olhos calmos. Uma leve calma. De repente, passos começaram a ser ouvidos. Você olhou na direção do som. Era o tio Xia e a Xia Yuyo. E eles estavam acompanhados por alguns policiais. Neste momento, o olhar ansioso de Xia Yuyo procurava ao redor. Quando ela viu você sentado em uma cadeira não muito longe, seus olhos imediatamente ficaram vermelhos quando ela olhou para você. Papai disse que tinha um problema. Aqueles homens aceitaram a mediação. Em breve poderemos voltar para casa. Em seguida, um policial mais velho veio e abriu a fechadura. Ele explicou rapidamente algumas coisas para você. Assim que você assinar, tudo estará resolvido. Enquanto você saía lentamente da sala de interrogatório. E então, uma parte se lançou em seus braços e não queria soltar. De frente para você, que estava originalmente rígido. Um sorriso suave apareceu em seu rosto, abraçando delicadamente a beleza em seus braços. Deu um tapinha nas costas dela e disse: não é que a casa não seja barulhenta. Não é uma questão trivial. Ao ouvir isso, a cabeça de Yuyo deu uma leve balançada. Apenas te abraçando com força, sem soltar. Alguns policiais ao lado observavam a cena. Não puderam deixar de pensar em como esse casal jovem estava apaixonado. Eles já entendiam toda a situação. Como homem, ao ver sua amada sendo ferida, é normal agir por impulso em algumas situações. Apenas, quando necessário, devese usar as armas da lei. É preciso aproveitá-las. Atrás, Tianana observava. O casal abraçado respirou fundo. Sua única preciosidade estava sendo ameaçada por alguém. Ele, claro, estava preocupado. Mas Yuyo encontrou alguém. Um homem que daria sua vida por ela. Para ele, isso também não era uma forma de conforto? Nesse momento você. As lágrimas nos olhos de Yuyo. O tio policial está esperando para cantar. Nós já
Verão acabou de chegar. Abençoou suavemente. Verão acabou de chegar. Estendeu a mão, com os dedos entrelaçados firmemente. Escritório. Você parece um pouco envergonhado. O verão voltou. Sul voltou. O tio Zan não sabe que você alugou. Mas a partir de hoje, é complicado. Mas hoje já foi. Ao ouvir isso, Tianana lançou um olhar e franziu a testa. Como você pode ser tão meloso como seu pai? Você se esforça tanto por minha filha. Eu não consigo resolver nem essa pequena questão para você. Que cara eu terei para ser seu sogro no futuro? Ao ouvir isso, ele ficou tão sério. Xie Yuyo primeiro fez uma leve expressão. Em seguida, olhou para ele com um olhar surpreso. Papai. Assim, Tianana respondeu. Tianana, resignado, começou a falar. Não sei o sabor. Faz você se apegar a ele como se fosse a fundo. Mesmo que eu não o aceite, qual é o problema? Você consegue deixá-lo? Ao ouvir isso, Yuyo ficou pensativa. Ao ouvir isso, o rosto de Xia Yuyo se iluminou. Ao olhar para o rosto bonito de Xia Yuyo, ela ficou envergonhada, segurando firme sua mão. No entanto, Xia Yuyo de repente olhou surpresa para seu pai. Eu ouvi a conversa de vocês dois agora há pouco. Faz muito tempo. Além disso, parece que o pai dele também conhece o seu pai. E a relação deles parece ser bem complexa. Curiosa, ela decidiu perguntar. Você é você, não é? Ao lado, Tianana olhou para sua filha com um leve sorriso. Não só. Eu já estava envolvido desde o nascimento do garoto. Lembro que eu até troquei as fraldas dele. Antes de você fugir de casa, eu falei sobre o casamento arranjado. Foi um casamento infantil que nós arranjamos para você. Mas você acha que eu quero que você se case com um cara que é 20 anos mais velho? Ouvindo meu pai assim, eu fiquei meio sem palavras. O rosto de Xia Yuyo mostrou surpresa. Tianana coçou a cabeça e suspirou. Fugi de casa e corri por 1 quilômetro em segredo. No final, depois de andar em círculos, encontrei a mesma pessoa. O destino é realmente algo mágico. O processador de núcleo único cresceu. Até você, que estava ao lado, parecia confuso. Tianana olhou para você e sorriu. O noivo arranjado de Yuyo é você. Consulado. Você tem que acreditar. Lembro que Yuyo disse que seu parceiro de casamento arranjado é filho de um executivo de uma empresa de tecnologia de ponta, enquanto o dela é um homem comum. Os dois são completamente diferentes. Uma grande diferença. Nesse momento, Tiannan suspirou. É melhor você perguntar isso para Jin Dazuan. Não me importo em ajudar a consertar o que ele fez. Você imediatamente fez outra pergunta. Se tudo o que você está dizendo é verdade. Yuyo apareceu e eu a levei. Você está ciente de tudo. Ou tudo é seu. Tiannan balançou a cabeça. Eu realmente tenho que te agradecer por isso. A bagagem de Yuyo e o celular dela perderam o sinal depois de serem roubados. A minha pessoa perdeu o rastro da Yuyo. Quando a encontrei novamente, ela já estava morando na sua casa. Foi só ao saber que era você que eu os deixei ir. Ao ouvir isso, você ficou sem reação. Ao lado, Yuyo estava tão chocada que não conseguia falar. Ela ouviu claramente a conversa deles momentos atrás. Também é o exame. Aquele que papai mencionou. O parceiro que se casará com você é o Lê. Elas duas já tinham um casamento arranjado desde o início. Neste momento, seu olhar se voltou novamente para Xia Yuyo. Disse com um sorriso radiante. Vou me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. Tentarei fazer com que você se case com o Shu o mais rápido possível. Uma cor rosada surgiu em seu rosto. O rosto de Yuyo estava iluminado. Ao ouvir isso, um tom rosado apareceu no rosto de Yuyo. Alguém disse que queria se casar com você. Ela acabou de entender a situação. Então ouviu o pai e Jianwei mencionarem o assunto do casamento. Agora sua cabecinha está uma confusão total. No fundo, meu coração está doce. Se você não se casar comigo, então eu serei seu namorado por toda a vida. Namorado. Como você ainda quer continuar com ele? Você sorriu despreocupadamente. Então você sorriu de volta. E ainda não vai se casar comigo. E ainda não me deixa ser seu namorado para sempre. Então, o que você quer que eu faça? Ao ouvir isso, Yuyo ficou tímida. Eu, ainda não pensei bem. Quando eu decidir, eu te conto. Ao voltar para casa, vocês se abraçaram após se lavar. Por um longo tempo. Não consegui entrar. De repente, meu corpo inteiro estava confortavelmente encostado no seu peito. Você pode me prometer uma coisa? No futuro, mesmo que eu esteja em perigo, você deve sempre proteger. Recusar diretamente. Sim. Ao ouvir isso, você se sentou ereta e ficou bem. Sentou-se ereta. E um pouco irritada, você apontou para mim e disse: deve me prometer. Mas você balançou a cabeça novamente. Qualquer coisa que você pedir, eu posso aceitar. Desde que isso seja feito. Mas quanto a isso, a situação é diferente. Sempre que vejo que você está em perigo, minha mente só fica em branco. Tem um vazio. Só quero eliminar todas as coisas que te ameaçam. Um lábio rosado cobre completamente seus lábios, que nunca poderá se abrir novamente. Recentemente, seus olhos ainda estavam um pouco irritados. Na próxima segundo, eles se tornam suaves. Você envolve a cintura de Xia Yuyo.
E com um olhar ardente, observar. A outra mão, como um guia automático, se move sobre a suavidade. E Xia Yuyo, com timidez, abaixa a cabeça e diz: